Boa noite. Boa noite a todos que estão participando dessa live, assistindo. A Paz Fã São Benedito, a todas as famílias da nossa comunidade, da nossa paróquia. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, né? Nosso querido vigário paroquial, Padre Rômulo Argento. E, se Deus quiser, vai ser um bate-papo, né? Não é assim uma palestra, como a gente habitualmente está acostumado, né, por força da pandemia, não, a gente não vai ser presencial, mas, como todas as coisas de Deus cooperam para o bem, vai ser melhor ainda, né? Todo mundo surgiu uma igreja em cada casa, né? O nosso padre sempre fala isso. Então, aqui, não custa me apresentar, né? Embora eu esteja todo dia com você, Rita Luzier, coordenadora da Pastoral Familiar da Paróquia São Benedito de Pilares. Eu, Luiz, esposa da Rita, também coordenamos a Pastoral Familiar. Seja bem-vindo, Padre Rômulo Argento. Estamos muito felizes de recebê-lo. Obrigado, Rita, obrigado, Luiz, obrigado, Pastoral. Vamos então fazer a nossa oração inicial e pedir a Deus luzes para bem viver essa noite de, como disse, uma conversa, uma palestra, uma formação, mas, acima de tudo, um reencontro. E a gente vai ouvir um pouquinho, algumas luzes para poder viver bem o matrimônio católico. Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São José, rogai por nós. Sim, meus queridos, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. A família foi criada por Deus para ser uma grande bênção, amá-lo o tempo inteiro. A família tem início no matrimônio. A primeira imagem do matrimônio na Sagrada Escritura encontra-se na passagem em que Deus cria uma companheira para Adão. Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, passou a união entre homens e a mulher, a ser elevada na condição de sacramento. Padre, o que precisamos fazer como casal para que o matrimônio seja até que a morte os separe? Está bem. Bom, boa noite a todos que estão dando boa noite aí pelo Facebook. Para que o matrimônio chegue à sua consecução final, que é a consequência de um levar o outro ao céu, nós precisamos primeiro indagar a fonte do matrimônio. A fonte do matrimônio, primeiro, é o desejo de Deus para cada pessoa, a vocação natural. Desde que Deus nos criou, está escrito na nossa natureza o desejo de unir-se a outro. Por isso que a gente compreende a vocação religiosa e sacerdotal como vocação sobrenatural. Então, naturalmente, há um desejo da alma de unir-se a outra alma, e essa união precisa de algumas, para bem viver, veja, entre o que a gente é hoje, os matrimônios do que são hoje, e o que saiu da mão de Deus, lá na criação, o desejo de Deus, há uma diferença enorme, porque entrou depois da criação do homem e da mulher o pecado original. Então, havia na originalidade uma beleza. Aqueles talentos e dons que haviam ali, desde a criação do homem e da mulher, eles foram feridos pelos nossos pecados pessoais e pelo pecado original. Então, a gente está numa geração que tenta ver o matrimônio pós-pecado original. E, para isso, você precisa lutar. Não adianta pensar que vai dar tudo certo, nem torcer para dar tudo certo. Você precisa usar as armas para que Deus, aquelas que Deus te inspira, para que o seu matrimônio vá para frente. Já no namoro cristão, isso já é muito pedido.
O que é pedido no namoro cristão? Que se cultive a amizade entre os dois, né? Se no namoro e no noivado eles só cultivam prazer, paixão e planos gostosos, assim, isso aqui é bom, vamos fazer, sabe aquela vida, aquele namoro, aquele noivado bem jovial que não tem formação nenhuma, que eles não se conhecem, se enganam com carinhos, festas, sabe, toda aquela vaidade total, aquela alegria, e não cultivam a amizade de verdade, depois do matrimônio, você vai ter que redescobrir isso tudo. Por que digo isso? Porque o matrimônio é o dia a dia, sem festa, os anos vão se passando, tudo vai sendo deixado, aquelas coisas que causavam prazer, a beleza, né? Às vezes o ambiente de casa é muito corrido, tem o trabalho. Se não existiu ali o cultivo da amizade, e casamos, padre, e agora? Agora a gente tem que redescobrir aqueles valores que não nos foram dados no primeiro momento, para poder bem viver. O namoro cristão vivido sabiamente, ele vai valorizar esse mútuo conhecimento, uma reflexão serena acima da paixão, né? Por isso que eu sempre falo para os namorados, vivam o que a igreja pede, castidade, uma amizade, né? O outro nome de namoro entre católicos devia ser uma amizade. Eu elenquei ali quem ia ser o meu melhor amigo, em preparação depois para uma vida a dois. E depois que casou, padre, a gente não nutriu muito isso. Redescobrir, porque Deus é o sanador, Ele é o salvador, Ele pode restaurar. Então, no coração, dedicar com mais empenho a algumas coisas, tá? O primeiro é que a gente constata que a gente está numa sociedade doente. Até as pessoas que casam, elas querem viver de sentimento e não de decisão. Eu não sou contra sentimento. Quando prego isso, não fica pensando, o padre Rômulo é contra sentimento. Gente, ninguém é uma pedra de gelo. Se não fosse por sentimento, ninguém estava junto. É por sentimento que a gente se une. Exatamente. Você escolhe o seu melhor amigo porque te faz bem. A sua melhor amiga porque te faz bem. Quem você namora, exatamente, porque o primeiro tom ali do amor, ele é um amor até um pouco egoísta mesmo, né? Eu quero ficar com outra porque o outro é bonito, porque o outro me faz, né? Eu sinto prazer com o outro. Isso é o primeiro grau do amor. Esse amor, ele não é suficiente para toda a vida, tá? Esse amor apenas do prazer. O segundo grau do amor, ele pede com que haja um amor de benevolência. Eu quero fazer o bem ao outro. Isso no namoro já existe, né? Padre, eu estou com ele, mas eu quero. É como se eu desejasse ver o sorriso no outro, fazer o bem. Eu quero. Eu não apenas me sinto bem, mas quando ela está triste, eu vou lá e a consolo. Eu não fico bem se ela está infeliz. Eu não fico bem se ele está incomodado e triste. E aí um ao outro já tem um amor de benevolência, querem a melhora do outro. É um amor que já está no segundo patamar. E o terceiro grau que é dado a todo cristão viver, mas especialmente no matrimônio, se não existe, o matrimônio começa a ficar fragilizado e fraturado, que é o amor oblativo, é o amor sacrificial. Eu estou disposto a sacrificar-me pelo outro. E quando eu me sacrifico por alguém, eu não tenho recompensa a não ser a dor. Se os dois fazem isso, estão dispostos a sacrificarem-se um pelo outro, o matrimônio vai muito bem, porque aí o outro vê que, por alguma atitude sua, alguma palavra, causa um abatimento, uma tristeza, um sofrimento, ele não estava disposto àquilo. Não, padre, eu quero vê-lo feliz. Veja, amor de benevolência. E para vê-lo feliz, eu vou ter que aqui deixar esse assunto chato para outro dia. Se eu percebo que aquela conversa vai desembocar numa discussão mais grave, eu silencio e falo, olha, depois a gente conversa sobre isso. E no momento melhor, se resolvem. Tem discussões que poderiam ser substituídas por um tempo de silêncio, a gente sabe disso. E depois a gente fala assim, era melhor eu ter ficado calado. Assim, então, tem toda uma conjugalidade aí pedida que nessa gradação do amor, quando a pessoa chega ao amor oblativo, disposto a se sacrificar pelo outro, ela encontrou a raiz de tudo, porque a cruz de Cristo está em todas as vocações, e nós somos chamados a descobri-la, e não apenas suportar a cruz de Cristo. Eu tenho que estar disposto alegremente a levar a cruz daquele e daquela com a qual eu escolhi unir-me para sempre. Como a nossa geração está doente, votada ao sentimentalismo, as pessoas acham que... Eu acho que já estou respondendo outras perguntas aí, mas aí tudo bem. Não, tá ótimo. O matrimônio, padre, eu já não sinto mais nada por ele. Eu já não sinto mais nada por ele. E agora, o que eu faço? É o que eu estou dizendo, a nossa sociedade é doente. Ela acha que para ser legítimo, ela tem que estar sentindo tudo igual ela sentia lá no namoro.
Sabe aquele primeiro amor que deixa tudo, que briga com os pais em casa para sair de madrugada, quer encontrar com outro? Gente, isso não é amor, isso é muito jovial, muito jovenzinho. Aí você encontra uma pessoa, às vezes, idosa, que fala para você, padre, eu não estou sentindo mais nada. Eu falei, bendito seja Deus, porque a promessa matrimonial é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando até que a morte separe. O único motivo que poderia separar vocês é a morte. E se não foi por morte, vocês precisam chegar à maturação dos sentimentos, porque nós estamos no século em que se diz que qualquer tipo de amor é legítimo, e ao mesmo tempo são amores que não aguentam nada. É a loucura do século, né? É uma bipolaridade. Tudo é legítimo, pode juntar, sei lá, pato com galinha, que é amor. E na verdade a gente não é assim, né? Desculpa dar um exemplo esdrúxulo assim, né? Mas é o que a gente vive. Mas aí depois, numa primeira discussão, já não sinto mais nada, posso separar, porque não é legítimo, porque eu não estou sentindo. Uma mãe que fica acordada com o filho, ela já entendeu que amor legítimo não passa por sentimento, porque ela também está cansada. O pai que trabalha o mês inteiro com um patrão enjoado, que paga pouco, trata mal, que humilha, mas depois ele consegue pagar a conta ali da sua casa, com sacrifício pela sua esposa, pelo seu filho, ele entendeu que a vida não é feita de sentimento. Aí chega no matrimônio, a pessoa quer falar que não é legítimo porque não está sentindo mais nada. Sabe, olha, matrimônio não é uma dança de uma noite, que encontrei alguém numa noite, dancei, me apaixonei, no dia seguinte eu nem lembro o nome da pessoa. Isso é uma necessidade de aumentar em amizade. Como a gente está no mundo ferido, nada fica firme nem estável, o matrimônio, ele também tem que ser compreendido que ele não é um bem de consumo que se gasta, depois se joga fora. Não é descartável. Eis uma vocação diante de Deus. E aí eu preciso educar a minha vontade. A solução está aqui. Eu educo a minha vontade. Nos exemplos que eu dei, vocês percebem que a vida vai pedir uma educação da vontade. Senão vai ficar aquela pessoa que muda de emprego a cada mês, ninguém presta, só ela que presta, né? Porque... E a pessoa descasa e vai casar de novo, e aquela nova pessoa também tem seus defeitos, tá? Não é um milagre, separei, agora o príncipe encantado ou a princesa encantada apareceu. Você sabe que não, porque pode não ter os mesmos defeitos, mas tem outros, né? Então, é preciso pedir esse dom da graça de Deus para amadurecer diante de uma sociedade enferma e doente, pedir esse grau. Em qual grau está o seu amor? Porque se seu amor for um amor superficial, vazio, frívolo, egoísta, ou pior, idealista, né? O matrimônio tem que ser assim. Se não for assim, não é legítimo, não é de Deus. Olha, não vai ficar nada de pé. Nem digo nem só o matrimônio, mas toda a vida exige uma dose belíssima de cruz e sacrifício, mesmo que ela não seja cristã, cada um vai ter seu sofrimento, mas sendo cristão ainda, como se exclui, gente, que esse planejamento de caminhar lado a lado, essa construção passo a passo, né, ela precisa de doação, renúncia, aprendendo a achar a minha maior alegria na alegria que eu posso dar ao outro e não para mim. É o remédio do egoísmo. Eu quero ver o outro feliz. Quando os dois estão decididos a isso, a fazer o outro feliz, eles estão vencendo o seu egoísmo e fazendo crescer o amor e a amizade. Inclusive, os elementos que brilham para um namoro começar é quando o rapaz é gentil com a menina, quando se demora um pouco mais com ela, quando faz um favor, e ela começa a sentir cuidada por ele. Fala, não, ele cuida de mim. Assim, ele se preocupou comigo. Se não tiver isso, se for só namoro por prazer, nem é namoro, né? Estão se usando ali e depois se descartarão. Bom, acho que já falei muito, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Tá muito bom, pai. Tá ótimo. Só para entenderem, quem estiver chegando agora, a gente, às vezes, está lendo aqui alguns pedaços, porque tem um livrinho da Hora da Família, um compêndio, né, da livreto da Hora da Família, e com artigos. E dali a gente gerou as perguntas para o nosso padre, e isso é uma oportunidade especial, né, de ter ele. Já pensou? Todo mundo está tendo essa oportunidade de ter ele hoje dentro de casa, né, para a gente perguntar o que quiser. Então, vamos abusar, né, dele aqui. Todo mundo vai ter essa oportunidade. Primeiro, a gente está fazendo as nossas perguntas aqui, de acordo com as questões que aparecem no livrinho, e também coisas que a gente
tem vontade de saber, mas também vamos abrir para o público, se Deus quiser, vai dar tempo, dá tudo certo para poder. Aí depois vocês podem postar, mas aí esperem, porque para não perguntar coisas que a gente já vai perguntar aqui. Mas se aparecer alguma questão que não foi abordada, no final vocês coloquem. Agora eu vou fazer a nossa segunda pergunta. Tem aquele conversa com Bial, né? Hoje é conversa com a Paixão. O matrimônio é o sacramento na relação de amor e fé entre os cônjuges e que tem um caráter unitivo e procriativo. Para que o matrimônio frutifique, é preciso que os esposos sejam uma só carne, que haja comunhão de ideias e projetos e que sejam parceiros na caminhada. Que conselho dá o senhor ao casal para que, com o passar dos anos, continue sendo feliz sem ceder à monotonia, né? Isso é muito, muito importante, né? O passar dos anos vai deteriorando toda a relação. Exatamente, mas o que se espera de uma relação matrimonial? O que se espera entre os cônjuges? Porque nós estamos no século das novidades, das aparências e do prazer assim jogado aos quatro ventos. A nossa compreensão cristã, é claro, eu sou o primeiro a entender que a monotonia estraga o matrimônio, é necessário sim. Eu até, quando aconselho algum casal, eu pergunto para eles qual é a noite do casal. Mesmo que tenham 20 filhos, eu falo, qual é o dia da noite do casal? Coloca os filhos com os avós, ou então coloca para dormir cedo, dá um suquinho de maracujá, mas deve ter um momento ali que os dois têm uma noite romântica, porque às vezes a pessoa entende, o padre Rômulo, ele está falando mais da razão do que do sentimento. Não, as duas coisas foram criadas por Deus, e as duas são utilizadas para a edificação do matrimônio. Para não ceder à monotonia, primeiro, você não deixa a monotonia entrar ocupando a sua vida com coisas... padre, eu expulsei a monotonia do matrimônio, colocou um monte de coisa pagã no matrimônio. Aí se inserem a necessidade de toda semana ir para festa, ou então de todo dia ter alguma novidade. Tem casais que até usam o termo apimentar a relação, e aí começam a inventar coisas dentro da relação conjugal, até coisas mundanas mesmo, pornografia, malícias, maldades. E assim, é claro que eu estou falando para casais cristãos, mas vocês bebem dessa cultura. E, querendo ou não, ninguém pode ser autovacinado contra os males do século. Não é verdade. A gente está exposto e deve pedir a Deus a proteção numa vida virtuosa. Então, antes de perguntar sobre a monotonia, eu devo me perguntar o que é o amor entre marido e mulher. Será que é apenas um impulso para minha satisfação própria? Será que eu não tenho que lidar com uma santa monotonia algumas vezes? Será que eu não tenho que saber lidar? Porque às vezes quando eu não sei lidar com o que eles chamam de rotina, é porque eu não sei lidar comigo mesmo. Eu não me aguento. Né? Sozinho eu não me aguento. Eu sou tão insuportável que nem sozinho eu tenho que sempre ter alguma novidade para poder dar conta ali da coisa. Às vezes o que falta aqui é vida espiritual, é comunhão com Deus, porque Deus é a novidade sempre nova. E viver a vida em Deus, descobrir o amor de Deus e ter um tempo de oração, já venceria essa espécie de monotonia. Uma certa melancolia dos dias acontece. Veja, a luta contra o pecado, contra a nossa concupiscência, e às vezes até essa tristeza que a gente sente uma vez ou outra, pode nos unir a Deus. Os santos, eles combatiam uma tristeza que era proporcionada pelo pecado, combatendo o pecado. Agora, a tristeza que às vezes a gente sente uma vez por outra, a gente nem sabe o motivo, aquele dia fica meio opaco, meio triste. Eu tinha um amigo meu que quando chovia, ele dizia, que dia triste. Eu falei, meu filho, acabou de amanhecer. A gente foi seminarista junto. A gente ia para a capela rezar de manhã, ia para a missa, se estivesse chovendo, ele falava, ai, que coisa chata esse dia. Eu falei, não pode mudar esse temperamento, porque você vai ser padre, vai ter que dar um bom dia para as pessoas num dia chuvoso. Né? E aí ele era de outro estado, eu não vou falar aqui, porque daqui a pouco descobrem quem é o pobre, mas a gente morria de rir, mas ele se deixava levar pelo clima. Eu falei, olha, a gente tem que ser mais forte do que isso, porque a gente vai ser padre para todo mundo, todo dia, toda hora. O matrimônio também tem que lembrar disso. Quem é o sol da família? Jesus Cristo. Ele está ali. As ocasiões, às vezes, os momentos e sentimentos dizem o contrário. Aí olho para o outro, já não aguento mais. E depois, assim, todo mundo é bonitinho quando é novo, né? Aí depois a idade vem, tudo vai caindo. As pessoas
Ficam aí, ó. As pessoas ficam repetitivas, elas começam a repetir, e eu fico assim, eu não aguento mais. Olha, o fracasso da idade, o que vem próprio, que Deus permitiu, a nossa idade, todos nós vamos ficar velhinho, xarope, talvez doente, talvez chato, talvez um monte de coisa. E o outro é chamado a me tolerar, a me amar, a se enriquecer com a minha presença. Se eu só aguentei a fase de jovenzinho, parece que eu sou um imortal que não vou envelhecer também. Parece que eu sou alguém que não tem defeitos, que também não passa por altos e baixos. Então, e Nosso Senhor permite que a vida passe por essas etapas para a nossa purificação. Você percebe que na juventude a gente tem mais pecados, às vezes, do que na vida mais velha. A gente já cria mais maturidade, a gente, como o pessoal fala, o ditado popular, já sossegou o facho, né? Assim que o pessoal fala. A juventude é aquela, sai de casa, faz aquilo, faz isso, sempre está querendo novidade. E aí depois a idade sugere uma certa monotonia dos dias. A nossa natureza pede, e Nosso Senhor permite isso para a nossa purificação. Porque se a gente visse com a mesma paixão de um menino de 15, 16 anos, a gente ia ficar um velhinho, uma velhinha tarada. A gente ia ficar um velho louco. Então, a natureza já está gritando para você, agora é hora de acalmar. Ninguém aqui é artista global, que fica por aí depois de velho trocando esposa, que é ridículo. A pessoa não estou dizendo que uma coisa é quando é separado e tudo mais, né, como a gente falou, a única separação permitida no matrimônio é pela morte, né, e tudo. Digo, o laço conjugal se desfaz apenas com a morte. Mas a gente vê que tá todo mundo ligado nisso de prazer, de conhecer, de tudo, que eles relutam contra a rotina. A rotina é sinal de santidade, tá bem? É na rotina que o estudante aprende mais. É na rotina que um trabalho, que você alcança excelência no seu trabalho e pode até subir de cargo depois. Mas a gente pensa que no matrimônio não deve ter rotina. Existe sim, mas eu sou o primeiro a pedir que os casais que se aconselham escolham um dia da semana. Eu falo, essa é a noite do amor, a noite do convívio, a noite da amizade. Então, naquele dia, eu peço que eles ou vejam um filme, ou saiam, né, vão passear, hoje em dia está mais difícil para sair, mas aquele dia já é preparado. E por que tem que ser no mesmo dia? Todos os dias vocês são chamados a viver um amor esponsal maravilhoso, mas um dia especial para reavivar aquela chama do amor verdadeiro, aquela entrega. E aí a gente pode estar até brigado, mas chegou no dia, eu vou educar a minha vontade. Não, para, é toda quinta-feira. Então, quinta-feira a gente senta junto, a gente vê um filme, a gente joga um jogo, a gente sai, a gente come uma comida melhor e depois... Eu não estou falando aqui de ato conjugal, não, viu? Eu estou falando de atos de amizade, de carinho. É claro que se tiver o ato conjugal é importante também, é belíssimo quando também isso é realizado também neste dia, mas é claro, isso não tem dia e hora para acontecer, né? É o casal que sabe, né, das suas... Mas nesse dia, eu posso estar brigado, mas eu vou educar minha vontade, porque hoje é a noite do casal. Então hoje eu vou fazer uma comidinha melhor. Hoje eu vou sentar com meu... Não importa, a gente pode estar brigado, mas a gente vai engolir aquilo para o dia seguinte. O que eu estou fazendo naquele instante? Eu estou educando a minha vontade. Eu tinha vontade de estrangular, mas não, hoje é o dia da gente se amar. Então, eu me educo. Então, isso quebra a monotonia. Isso não deixa entrar, porque eu decido interiormente a amar de verdade. Amar de verdade é doação. Então, essa noite de casal, ela só tem um nome. Hoje eu vou doar-me ao outro, dar a minha atenção, deixar o celular de lado, longe da gente, não vou ligar para ver Jornal Nacional, não vou ver novela, e eu vou ver o que o outro quer. É claro que às vezes ver um filme chato é difícil, mas se a gente combinou do outro escolher o filme, deixa ele escolher. Hoje eu não vou brigar. Então, o que está acontecendo com você? Você está se transformando interiormente, você está alcançando paciência, seu amor está dilatando, ele não está... Se você só... não, eu só vejo o filme que eu escolho, padre. Egoísmo. Ele fez isso ali, mas eu não gostei. Tá bom, espera acabar essa noite de casal e fala, olha, semana que vem você não faz essa comida não, que eu não gostei não. Aguenta, educa a sua vontade, porque o outro fez o melhor. A pior coisa é um casal crítico, e eu, sem brincadeira, um dia eu estava passando assim num ambiente público, e aí numa fila para pagar uma coisa, e um casal atrás de mim brigando, eram 3 pessoas, estavam conversando com uma pessoa, quando a esposa ia falar, o marido lá interrompia. Ele ia falar uma coisa, minha vontade, veja que eu ando de batinho, né? Era olhar para trás e falar, meu amigo, Feri, tu tá de parabéns. Tu conseguiu tirar um... Igual o bicho falando. Não aguenta.
Eu falei, mas deixa ela falar, não tem opinião também, porque às vezes a pessoa nem percebe que está tratando tão mal o outro, que está em ambientes públicos tratando mal. Eu sou de separar briga em rua, viu, gente? Se eu vejo brigando, eu separo. Eu sou de batinha, eu dou protegido. Se é jovem, se não sei o quê. Mas com casais, né, ainda mais que era público, assim, ia causar um escândalo, né? Vai que... eu vi pelo tom de voz que era daqueles maridos que surtava. Então, o que eu pude fazer era rezar. Mas a gente não se percebe, sabe? É importante colocar um espelho na sua frente e perguntar o que eu estou procurando na relação com o outro. Então, existe uma monotonia santa do matrimônio. Agora, existe, claro, uma monotonia da frieza alheia. Se o outro é frio, não tem empatia, esse matrimônio está sendo ruído a partir de dentro. Se você chega em casa e vê os seus, você que se é a esposa que trabalha ou que sai e vê o esposo meio abatido, não pergunta por quê, não se aproxima, isso é ruim. Se você chega em casa e vê sua esposa assim meio triste, ah, não, hoje eu estou cansado, é como se a gente chegasse em casa e falasse, eu tenho direito do meu descanso. Quem se casou cedeu o seu direito ao outro para fazer o outro feliz. É por isso que a gente se dedica absolutamente, porque vocês escolheram caminhar levando à frente o amor àquele que você elencou para ser o seu melhor amigo, né? Sim, o Joaquim colocou, eu penso que esse programa para um convívio diferente. Exatamente. Então, escolher um dia da semana para aquela programação diferente, excelente. Não é a mesma coisa de todo dia, não é. Tem que ser uma coisinha diferente. Tem que chegar em casa, o marido tem que estar perfumado, a esposa tem que estar perfumada também. Não vai chegar do jeito. Porque chega em casa, assim, não tá dando, viu? Aquela cueca furada, aquele bebidol rasgado, puído, tem que se vestir bem. Porque as pessoas perdem o sabor. Se você é esposa e não se maquia, não se veste bem, não se prepara para o seu esposo, o mundo está preparando um monte de bonequinho aí de princesinha, tá? E você também, esposa, se você chegar lá e acha que vai ser o bruto, o grosseiro, o sujo, que não precisa se cuidar, então o mundo está preparando um monte de homem aí agora super metrosexual que se prepara, que se perfuma, então pega as mulheres às vezes. Então, zelar para entregar-se ao outro. É claro que a vida matrimonial tem seus momentos em que, poxa, padre, o momento da enfermidade, o momento da velhice, em que o outro já não pode me dar nem mesmo esse encontro, porque, padre, o meu esposo, ele não está agora muito bem, psiquicamente ele não está muito bem. Quem se exercitou ao amor oblativo, quem se educou ao amor oblativo, vai levar até o fim o matrimônio. Quem não se educou ao amor, ficou no amor de prazer, amor de namoradinho, não vai aguentar a primeira enfermidade, a primeira prova, vai destruir aquilo que eles chamavam de matrimônio, que não era, né? Porque está ferido. O homem do século XXI é um homem ferido pelo prazer, pelo egoísmo. A gente ficou hedonista. Só é legítimo se enquanto eu estou sentindo prazer. É por isso que esses casais aí famosos mudam de casamento o dia inteiro. Veja, a cada ano tem um parceiro diferente, um parceiro novo. Aquele ditado terrível hedonista, né, que seja eterno enquanto dure. E não é assim, né? A gente não vive só de sorrisinho, né? Então, é claro, eu estou sugerindo aqui, com arte, vencer a monotonia ruim com arte e conservar a santa rotina com amor. Vamos para a terceira. São palavras muito sábias que o senhor está falando, né? E é uma quantidade única que a gente tem só de ouvir esses conselhos, essas palavras que o senhor está nos dando. E vamos perguntar a terceira pergunta aqui, né? Para que o matrimônio frutifique, é preciso que os esposos sejam uma só carne, que haja comunhão de ideias e projetos, e que sejam parceiros na caminhada. O tempo reduzido para outro é um dos problemas no matrimônio. Mas nesse período de pandemia, esse tempo de convivência aumentou e ouvimos relatos e notícias de que a violência entre os casais aumentou e o número de separações pela dificuldade na convivência forçada, que não estavam acostumados antes do isolamento. Em quem o casal deve se apegar para viver este desafio? Bom, primeiro, todo casal cristão ele é chamado a uma vida espiritual coerente. O que nós vemos é as mulheres vão à igreja e os homens não, né? Em geral é isso, né? A porcentagem de fidelidade na vida de fé, ela está mais no âmbito feminino. Raramente vem só o esposo, acontece também do esposo ter mais fé do que a família toda, às vezes acontece, mas é raro. Então, o que acontece? Para curar esses males, né? De qualquer mal do matrimônio,
nós temos um tempo muito reduzido para oração. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a pessoa casa, ela tem tempo para novela, ela tem tempo para cuidar do filho, para fazer a janta e tudo mais, para seriado, para um monte de novidades, mas não tem tempo adequado para a oração nem para a vida espiritual. O cristão do século XXI, ele é chamado a rezar bem, a estudar bem, a formar-se. Eu gosto da palestra para a Rita, porque depois ela sempre pergunta assim, padre, qual é a fonte? Só pode passar para a gente escrito, o que o senhor falou e tudo mais, porque ela vai estudar ali, pesquisar, depois ela dispara aí para o grupo de vocês. Veja, isso não é privilégio dela ou de qualquer outro cristão. Mesmo um sacerdote, mesmo um simples cristão, se não tem formação adequada, porque o que é amar e conhecimento caminham na mesma estrada, né? Eu só conheço o que amo, eu só amo o que eu conheço. É impossível amar o que não se conhece e conhecer o que não se ama. Conhecer verdadeiramente, conhecer como posse, né? E como posse saudável daquilo. Quando nós conhecemos o que a igreja pretende para o matrimônio cristão, eu estou exatamente dando da minha alma a graça de me formar. E depois que eu me formo, conjugado com uma vida de oração, não tem nada que vença isso, né? Existe a dificuldade na convivência, os casais que se separam e tudo mais, mas se eles tivessem uma vida de oração comum, eles entenderiam, se renovaria dentro deles aquela mensagem do Cristo que é lema espiritual para todos nós. Quem não renuncia a si mesmo, quem não toma a sua cruz de cada dia, né, não vai ser digno dele, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, depois vem e segue-me. Não é assim que deve ser? Tomar a cruz de cada dia, né? Tomar a cruz, renunciar a si mesmo. É um lema espiritual. Isso conjugado com uma vida de oração, eu vou entender o que é manter a minha família de fé. E eu fico pensando que muitos dos males que nós católicos temos é porque a gente não ouve Deus e não ouve Nossa Senhora. Primeiro que na Eucaristia, em toda a Eucaristia, qual é o final da missa? Você é abençoado em nome da Santíssima Trindade, o sacerdote traça um sinal da cruz. Veja, colocando ali a importância do sacrifício sobre você. Todas as bênçãos, desde o batismo ao matrimônio, ao sacerdócio, elas são dadas como um sinal da cruz, para que você entenda o caráter sacrificial, a cruz que salva, a adesão a esse momento de Deus, que não é só o sofrimento da cruz, as almas amavam, né? Os santos amavam a cruz do Senhor. E quando aparecia alguma coisa em suas vidas que era desafiador, eles se uniam. E aqui eu vou usar um elemento que São João da Cruz diz. Ele fala do movimento anagógico, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram isso, movimento anagógico. Quando eu estou com algum sofrimento grave que não posso ali tirar da minha vida, uma enfermidade, uma melancolia, uma tristeza, né? Eu me uno à paixão de Cristo. Então, se eu estou sofrendo, eu estou com uma tristeza tão grande, uma solidão tão grande, eu estou crucificado com Cristo que sozinho na cruz estava. Então, eu sofro em minha carne, na minha psique, nos meus sentimentos, tudo que Cristo... Então, a pessoa vai rezar via sacra, ela vai rezar com muito mais propriedade. Ela vai contemplar e ela vai entender o que Jesus sofreu por ela ali e de maneira totalmente intensa e radical. A gente sofre muito pouco. Jesus, ele assumiu aquilo por inteiro. Então, na vida de oração do casal, toda vez que acontecer, puxa, padre, fui julgada lá no meu trabalho, você vai lembrar do Cristo que foi julgado pelos seus. E muitas vezes, talvez aquela multidão que estava ali acompanhando ele até o Calvário, xingando, jogando pedra, torcendo para que ele sofresse mesmo, né? A gente sabe que isso aconteceu no mistério da paixão. Eu vou unir-me ao Cristo, porque em primeira pessoa estou sentindo. Não é mais uma contemplação externa, eu estou contemplando na minha vida. Então, se meu matrimônio é pesado, eu estou carregando a minha cruz aos ombros. Então, eu faço aquele movimento anagógico. É bonito que São João da Cruz fala que todos os sentimentos e emoções podem ser santificados. Então, até alguém que é tentado contra a castidade. Assim, padre, eu sinto desejo. Quando eu vejo, já estou pensando, eu me sinto ali movido àquele objeto de prazer. Não é assim? Às vezes acontece, são tentações. O que o movimento anagógico pede? Que a pessoa, na mesma hora, pense assim: Senhor, eu queria desejar a tua santa vontade muito mais forte do que eu estou desejando agora esse pecado. Muito mais forte do que eu estou desejando agora trair.
E aí aquela força, aquela potência que estava ali, ela não é tentar apagar ela, mas é canalizar ela para a vontade de Deus. É reorientar, reordenar, ordenar para o amor. Porque não falta nenhum sentimento na cruz de Cristo, né? E todos estão ordenados ao amor. Ali há humilhação, ali há tristeza, ali há solidão, ali há sofrimento. Então, quando você passa por isso em família, e como é que a gente suporta na fidelidade? Porque eu olho para Jesus, que na cruz, vendo os amigos fugindo, veja, só vai ficar dos apóstolos apenas São João. Das santas mulheres, Maria Madalena, Nossa Senhora estavam ali aos pés da cruz coladinhos. Mas é aquelas grandes multidões, a gente ouviu esse dia no Evangelho que 5.000 homens, né, se alimentaram na multiplicação de pães, e fora mulheres e crianças, né? Cadê aquela gente toda que via os milagres, que acompanhava, que era curado? Ninguém quis segui-lo até lá. Então, ele sofreu verdadeiro abandono. E ao ponto do pai ter deixado até ele sentir abandono do pai. Veja que Jesus grita na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Então, todos os sentimentos que você tem, às vezes, na sua luta familiar, tanto os bons quanto os difíceis, são orientados pela cruz de Cristo, você pode sentir com ele. E é bonito porque a alma começa a perceber quão grandioso foi o sacrifício de Jesus. E aí você não vai querer separar, porque o Cristo não abandonou a cruz. Ele não pediu, me despreguem daqui. Pelo contrário, as palavras são de, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, sempre justificando. Quando eu quero manter um matrimônio, quando eu quero manter uma amizade, eu falo, não, isso vai dar certo. Com a graça de Deus, isso vai dar certo. É como se eu fosse um novo crucificado a dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ainda presenteia, né? Olha, mulheres aí teu filho, filhos aí a tua mãe. Veja como esse carinho de Deus, essa união, então, união espiritual, o casal que reza junto, e não é fazer todas as orações juntos, não. É importante que tenha um momento do casal rezar junto. Mas individual, veja, você é um ser amado por Deus, você tem que ter o seu plano de vida. Eu sempre falo para os casais que pedem orientação mais próxima, que toda vida espiritual começa, se alguém tiver, já coloca no comentário, ela começa de manhã. Toda boa, não é deixar para rezar antes de dormir. Quais são as batalhas que você vai ter? No sono? No sono ninguém peca, minha gente, o pessoal está dormindo. Né? O problema é durante o dia. Então, de manhã eu peço luzes para aquele dia. Eu faço uma oração mental e suplico a Deus que me mostre uma virtude e que eu olhe meu matrimônio com mais amor, que eu peço emprestado os olhos de Jesus crucificado, que sendo, às vezes, uma briga com meu esposo, padre, terrível, eu não aguento ele, não sei o quê, peça emprestado os olhos de Jesus crucificado, porque no meio do tormento, da cruz, do abandono e até na flagelação, ele continua olhando com amor. Porque o teu olhar e o meu olhar, eles são fracos. Na primeira briga, no primeiro julgamento, a gente tem vontade de sair correndo. Mas se eu pego emprestado o olhar de Jesus, o coração de Jesus, que é fonte de fortaleza, e olha, vou dizer uma coisa aqui, abrindo parênteses. A gente pede muito a força para Deus, né? Senhor, dá-me a força. Mas tem que pedir a fortaleza. Porque a fortaleza é o dom que se manifesta mais em você aguentar as pancadas da vida do que você achar que deve enfrentar todo mundo e rebater todo mundo. Isso é belíssimo. É o dom do Espírito Santo que me concede aguentar o que a vida trouxer para mim de desafio e dificuldade. Senhor, dá-me a fortaleza. Não é para virar um brigão, um turrão, sabe? Um valentão. E é bonito porque a gente entende isso, que o forte é aquele que suporta, o forte é aquele que aguenta. O forte é aquele que conserva um tesouro, apesar dele estar em frangalhos pessoalmente, ele está sustentando. E depois a gente vê o testemunho, né? Você veja Santa Mônica com a conversão de Santo Agostinho, Santa Rita com seu esposo, e tantos outros que sofreram ali, mas com o dom da fortaleza, aguentaram e depois viram a conversão daquela pessoa. Eu já acompanhei um testemunho de um casal que em 20 anos ela rezava pelo esposo, eram muitas traições, e agora depois disso tudo, esse homem prega retiros, né? Eles fazem retiros de casais. Ela conquistou junto de Deus. Agora ela teve que ter, o coração dela aguentaria isso tudo? De jeito nenhum. Ela pediu emprestado o coração de Cristo, aguentou e levou até o fim aquele sim dado por amor a Deus. Então, vida espiritual, rezar e movimento anagógico. Sinceramente, eu penso muito sobre isso. Tem dia que você não tem vontade de rezar, no seu plano de vida, vai lá, engula essa má vontade e reze, para você adestrar a tua vontade. Padre, porque a gente fica naquela questão da primeira pergunta.
Ah, é legítimo, eu estou sem vontade de rezar, parece que eu só estou falando palavra vazia. É legítimo rezar assim? É claro que é, sabe por quê? Você está marcando a sua posição. Se você não avança, você vai recuar. Aliane, é verdade. Isso aí, Daniele. Perdão. Daniele, é o ato heróico, é o salto heróico da cama. Porque o pessoal fala, padre, não tem É que tempo ela de está usando, acho que ela está usando o celular da filha. Então, na vida eu fico pensando, na correria ali da vida, a pessoa fala, padre, não tem tempo de rezar. Eu falo, acorda 15 minutos mais cedo, acorda meia hora mais cedo e você vai ter meia hora. Acorda uma hora mais cedo e você vai ter uma hora de oração. Enquanto o mundo do barulho não se levantou, se levantam os homens e mulheres de Deus para honrar o seu Deus, para usar da que eu chamo de graça matinal. A gente tem uma força descomunal de manhã, minha gente. É só adestrar. Tem que ter horário para acordar. Não importa, pode ser o casal mais com 9 filhos que tiver. Eu vou dar o mesmo conselho. Qual é o seu horário de despertar? É claro, se acontecer um evento no dia anterior, padre, eu passei a noite inteira no hospital com a minha filha. É claro que nesse dia você não vai acordar cedo, não sejamos irracionais, né? Mas o resto dos dias, você deve acordar todo dia no mesmo horário. E é pular da cama, nada de ficar enrolando. Porque toda a vida espiritual, a coluna vertebral de uma vida espiritual começa de manhã. Eu acordo tão tarde. Eu estava falando que eu acordo tão tarde. Tenho que melhorar isso. Mas ainda acordo na manhã. Ainda dá tempo. Enquanto tiver respiro, dá tempo. Amanhã já é um novo dia. No matrimônio, temos o primeiro passo na constituição da família pela prática do amor e da fidelidade, sendo um dos sacramentos que ajudará o casal na caminhada pela santificação e de ser parceiros de Deus na criação ao gerar os filhos. Hoje, a fé cristã vive o desafio do novo normal. O Papa Francisco, em sua encíclica Amoris Laetitia, adverte que as uniões de fato ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser simplisticamente equiparadas ao matrimônio. Como viver este desafio, padre, para a fé cristã em contraponto aos novos modelos de família na sociedade? Bom, a gente está vivendo uma intensa crise de fé entre os cristãos. Isso eu não digo nem que seja o mundo que tem feito isso. Os próprios cristãos também vivem sem ver a autoridade da Santa Igreja. E eles ficam pensando, não, padre, aqui, olha, eu entendo, eu sou católico, mas... E aí eles limitam ali a sua catolicidade, né? Então, o que acontece nesse instante? Se não há obediência, não há ato de fé, tá? Eu posso achar que tenho fé, mas se eu não obedeço, se não me submeto... Porque qual é o modelo de fé pronto, radical? É Cristo crucificado. Ele obedece ao Pai, ainda que ele sofra a consequência da cruz. Ele sofre, não é um teatro que o Filho de Deus está fazendo. E é belo porque o Deus eternamente nunca sofreu, a Trindade Santa nunca havia sofrido antes da encarnação do Filho de Deus, porque, né, Deus perfeito no céu não há sofrimento, mas quando ele se encarna, ele aceita as dores humanas, ele começa a sofrer na cruz. Então, a dor para nós que a gente é acostumado ali a... Né, o Filho de Deus sofreu também em sua carne. E a nossa dor, muitas vezes, é consequência do pecado, ele nunca pecou. Então, saber que ele assumiu isso por causa de mim, me dá mais força para lutar. O que acontece com as pessoas de hoje? Em nome de um prazer, elas vivem qualquer coisa e chamam qualquer coisa de amor. Qualquer coisa não é amor. Amor exige sacrifício, exige obediência a Deus, porque aquele que é o Deus de amor, ele sabe o que é amor e o que não é. Se é uma pessoa, padre, mas a pessoa nasceu com tendência ali ao homossexualismo, como é que ela vai fazer? Ela vai carregar a cruz dela com a ajuda da igreja. Ela vai viver castamente com a ajuda da igreja. Entende isso? Que nenhum de nós pode arrancar a cruz do outro. A sua cruz tem outro nome. A dessas pessoas tem esse nome. Viu? Eu sei que é pesado. E assim como cada um... As pessoas eles falam assim, que padre, mas é tão pesado para ele passar por isso, né? Coitado, vai passar a vida inteira. Mas você está esquecendo, né? Você está esquecendo que a vida inteira não está sendo calculada pelos anos aqui da Terra, tá? Porque nós fomos chamados à vida eterna.
E se para nós aqui a vida eterna é essa, começa aqui por amor a Deus, pela graça de Deus, vida eterna é obediência a Deus, depois essa pessoa que carregou uma cruz tão pesada aqui, Deus vai glorificá-la. Existem gradações no céu pelos sacrifícios de amor que nós passamos aqui na terra. Quanto mais uma pessoa ama, quanto mais uma pessoa se sacrifica, mais glória Deus lhe dará no céu. Né? Os santos explicam isso, Santa Teresinha faz aquela comparação maravilhosa. Eu acho que já devo ter falado em muitas homilias sobre isso, que ela vai dizer que quando a gente chegar no céu, ninguém vai ter inveja de ninguém, porque estaremos todos ali cheios da glória de Deus. Alguns estarão mais cheios que outros? Não, não é possível. Mas eles possuirão mais glória? Sim, porque eu posso amar a Deus um tantinho assim aqui na terra. Minha medida é essa, é um frasquinho desse tamanho. Quando eu chegar no céu, a glória de Deus vai encher por inteiro, é plenitude. Se eu amo a Deus aqui do tamanho, deste tamanho, é grande, quando eu chegar no céu, a glória vai encher todo esse tamanho. Não há inveja, porque não cabe mais glória nenhuma no que tem pequeno, e nem no grande, estão todos plenamente. Mas o dilatar o coração aqui na obediência e no amor a Deus faz com que isso se realize, se planifique. E nós não precisamos de ir muito longe para entender o valor da obediência. Você veja mesmo na sua casa, se não houvesse obediência, acabaria qualquer instituição. Todas as instituições só sobrevivem e elas são mais sólidas quanto mais obediência existe. Veja a Santa Igreja, veja o Exército, veja essas instituições onde a obediência é lidada como um ato belo. Se você quer solidez, veja a Igreja, mais de 2000 anos de pé, a promessa de Cristo, né? Se nós obedecermos, nós teremos essa plenitude. Então, as pessoas podem achar que podem viver qualquer instância de amor, mas quem nos amou e quem nos criou por amor foi Deus, ele sabe o que é melhor. Padre, a pessoa que nasceu com aquilo, essa é a cruz dela. É aquilo que a gente dizia no começo, entre o que eu sou hoje, entre o que o casal é hoje, entre o Padre Rômulo que eu vivo hoje, entre esse e o que Deus queria que eu fosse, tem uma distância enorme, infelizmente. Eu gostaria de dizer, eu coopero com tudo, não, ainda me falta muito. E mesmo nessas relações afetivas e na nossa humanidade, porque o que está entre a criação que veio da mão de Deus e o que eu vivo hoje? O pecado original e o meu pecado pessoal, e eles têm consequências. Então eu tenho que lutar muito para chegar ao reino dos céus. E a essas pessoas que sofrem, essa é a cruz delas, a igreja quer ajudar. E a orientação é que elas vivam uma vida casta, porque a igreja nunca teve medo de apresentar a cruz para ninguém e de dizer, carrega a tua cruz, vamos lá. É que a gente está numa geração muito fragilizada, muito vidrinho, que não aguenta nada. A gente está educando as crianças para não aguentarem nada. Agora, tudo é bullying, tudo é não sei o quê, tudo é um monte de coisa que, às vezes, eu entendo que tem exageros, né? E que a gente deve ali balancear a coisa, proteger, ajudar. Mas o excesso de proteção destrói o processo de maturação. A criança é importante, que hoje em dia os pais não colocam nem de castigo. Se eu falar aqui de palmada, alguém vai citar aí a lei que proíbe palmada, então também é proibido. Olha, eu fui muito educado com palmada, e eu agradeço aos meus pais por isso. Né? Porque isso, às vezes, uma palmada, ela substitui 1000 palavras, né? Como? Mas é claro que o diálogo, a confiança, tudo isso é bonito. Eu sei que tem gente muito boa que falou, padre, eu nunca apanhei do meu pai. Que bom, graças a Deus, que ele conseguiu chegar nesse nível, né? Mas agora, correção, quando eu coloco um filho de castigo no cantinho ali da sala porque ele fez uma coisa errada e tiro toda a tecnologia, tiro o celular, tiro o computador, porque não adianta botar de castigo e deixar com o celular. Vai para o seu quarto, lá tem um novo Vai até mundo. gostar. Exato, é tranquilo, beleza, vai para o meu quarto tranquilo, está sossegado. Não, quando eu coloco uma criança de castigo, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou dando a ela a possibilidade de acessar a sua consciência e rever o que ela fez ou não de errado. Eu estou fazendo ela acessar o seu mundo interior. E ela começa a ter uma experiência espiritual desde criancinha, porque ela vai começar a ver-se, a olhar-se e perceber que tem um olhar sobre ela. E a Bonita fala, vai pensar no que você fez, pede perdão ao Papai do Céu. Eu já inseri alguém ali nessa relação, para ela olhar e falar, eu ofendi não só o meu pai, não só a mim mesmo, não só a minha mãe, não só o meu irmãozinho, mas eu ofendi aquele que apenas me ama. E aí a vida espiritual também consiste também nas correções. Mas uma geração que nunca é corrigida, que nunca ouve falar de Deus, porque, deixa a criança crescer para ela escolher a religião dela. Não sabe disso. E aí quando a criança
virar adolescente, começar esses dramas, porque é um drama para a pessoa que nasce com isso, e se ela tem espiritualidade, ela vai entender, por amor a Deus, eu vou viver a castidade. Por amor a Deus, eu vou viver como Deus pretende. Ela vai sofrer, gente, quem aqui não sofre, tá? Quem aqui não... A gente está numa geração que só fala de, é um pobre sofrimento. Sim, não existe. No mundo atual, não existe quem não sofra. Mesmo a pessoa, até nas esferas mais altas da sociedade, no sentido financeiro, existem sofrimentos ali. E olha só, o que aconteceu agora com o mundo virou de ponta cabeça, porque uma doença mostrou que não havia mais segurança alguma. A minha segurança está em Deus. Né? O meu prazer está em Deus. A minha família está em Deus. Toda vez que eu limito o prazer, a segurança, a bondade em coisas que eu posso elencar que não sejam Deus, eu estou frustrando porque eu fui criado por esse Deus de amor. Padre, o matrimônio é o sacramento na relação de amor e fé entre os cônjuges, que tem um caráter unitivo e procriativo. A infidelidade matrimonial, pelo que você pode explicar, de frustração, é fonte, por vezes, de desavença e incompreensões. Qual é a sua opinião no sentido que devem dar ao matrimônio os esposos cristãos que não têm descendência? As pessoas que não conseguiram ter filhos, né? É isso. O que acontece? A filiação, o que é bonito? Quando um casal não tem filhos biológicos, se é um casal novo com alguma dificuldade, meu primeiro conselho como padre é adote. Entra para a fila de adoção imediatamente. Depois, tem muitas pessoas que têm medo disso. Fala, padre, que besteira, eu tenho medo. Aí vem uma criança, pelo amor de Deus, né? Falei, calma, parece que o mal rege o mundo também. Falta coragem. Eu morei em São Paulo 10 anos, né? E conheci casais que adotaram e que logo depois que adotaram, a natureza deles, que era impossível de engravidar, fizeram todos os exames, acabaram engravidando. Eu, tipo, não tinha explicação, era um milagre, né? Eu falei, mas é um milagre da abertura. Eles já estavam abertos aos filhos que Deus queria dar, e Deus também queria que eles adotassem uma criança. E foi bonito, é claro. Acontece com todo mundo, a gente sabe que não. Tem casais que sofrem muito por isso, mas o teu coração foi feito para amar, não importa se essa criança é da sua barriga ou não. Então, primeiro conselho prático. Não, já temos 10 anos e não conseguimos engravidar. Adote uma criança. Você nasceu, sim, no seu matrimônio exercer essa paternidade que não está limitada à paternidade biológica nem à maternidade biológica. Não está limitada. Tanto que alguns casais que não têm filhos, eles se aproximam de instituições de caridade. As Irmãs de Calcutá, ela tem vários casais que ajudam e se abrem a amar. Qual é a cura daqueles que não têm filhos? É servir, colocar-se diante daquele que tem necessidades, amar de verdade. O amor verdadeiro, é como se ele tem olhos e coração, tá bem? Então, quando eu amo, eu começo a ver o outro, a necessidade do outro, como minha. Até no matrimônio. O amor de verdade tem olhos, ele enxerga, ele vê o outro ali sofrido e não consegue desconsiderar. Porque a gente pensa que o amor de verdade só tem ouvido, se o outro falar, eu tenho que entender. Não, eu tenho que observar. Né? E o casal que não tem filho, ele vai observar que o mundo é carente de pais e mães. Existe uma negação radical da paternidade de Deus. E quando você ama, quando você adota, quando você acolhe um pobre, quando você exerce sua paternidade por alguém que está ali, porque uma pessoa dessas que é abandonada na rua, ela está na condição de filho, ela precisa de alguém que proteja. Esse no papel do pai e da mãe, proteger, alimentar, nutrir. Então, ali existe uma parcela de paternidade exercida. Então, você exerce paternidade na caridade, e esse serviço cura. Porque o que um pai e uma mãe querem? Eles querem que o egoísmo deles seja tratado com o clamor matrimonial, né? Todo matrimônio exige que o egoísmo seja erradicado, né? Seja tirado dali. E um filho é exatamente isso. Quando nasce uma criança, ninguém mais tem horário para acordar nem para dormir. Ninguém, né? Ele vira o novo monarca da casa. E aí o egoísmo vai sendo ferido Veja, a natureza humana foi escrita para que você fira o seu egoísmo, para que você se dedique a alguém. E aí, quando eu não tenho filho, eu vou ter que pedir a Deus que me mostre, porque o amor tem olhos. Eu vou ter que descobrir os filhos que não têm pais por aí para poder me dedicar. Eles podem ter meses, ou podem ter anos, ou podem ter décadas. Pode ser um vizinho solitário que ninguém visita, uma senhorinha abandonada no fundo da rua que não tem o que comer.
Pode ser. Então, existe aqui um exercício de paternidade, mesmo aqueles que trabalham em pastorais de educação dos jovens, que se dedicam. O meu grupo jovem aqui da paróquia, quando eu era jovem, aqui na São Miguel Arcanjo de Colégio, eu sou aqui de colégio, nosso grupo jovens, ele tinha os jovens normais ali de idade, né, biológica, e as viúvas da paróquia estavam no grupo jovem. Eles tinham se conjugado ao nosso grupo. Então elas preparavam o lanche da gente, a gente ia ver filme na casa delas, e era uma alegria para elas receber a gente na casa delas todo final de semana. Elas exerciam conosco essa maternidade, e elas nos tratavam como se fossem filhos mesmo. E elas não eram ricas, não, elas eram pobres. A gente levava o lanche para lá, levava às vezes até televisão, um jogo para estar lá com elas, e era aquele monte de gente, aquele monte de jovem, e aquela senhora, aquele senhor exercendo uma paternidade, uma maternidade. Então, se a natureza não te deu, o coração, né, espiritualmente você tem um coração paternal e maternal. É impossível. Você veja até a vocação sacerdotal. Ninguém seria bom padre se não tivesse desejo de ser bom pai, né? Porque existe aí um clamor de paternidade, né? A nossa natureza pede um clamor de maternidade e paternidade. Inclusive, os casais que vão adiando isso por uma série de medos, eles estão indo contra a sua própria natureza. E depois, é claro que isso a vida cobra, tá? Se você casou, meu filho, vai ter filho. Para de você prometeu que ia ter filho, que ia se abrir a vida. Então, aí fica usando um monte de anticoncepcional, defraudando o valor do ato conjugal, que deve estar aberto à vida, né, que deve estar submetido à vontade de Deus, porque a obediência a Deus também passa por isso, né, até a maneira correta de viver, nós precisamos pedir a Deus que nos mostre, senão a gente vira fera, a gente vira bicho, a gente esquece que tem uma alma espiritual. A gente não é um corpo que possui uma alma, nem uma alma que possui um corpo. A gente é corpo e alma. Então, os atos do corpo são atos da alma. É uma coisa só. Está unido. Não tem a separação. Tem a alma da Rita e o corpo da Rita. Não, é a Rita. Né? A Rita por inteiro. Então, o que eu rezo é o que eu vivo. Inclusive, a dicotomia entre o que eu creio e entre o que eu vivo é o maior mal dos cristãos de hoje. É o maior malefício de hoje em dia, é uma dicotomia entre a fé professada e o que eu vivo no trabalho, em casa, com os amigos. É a maior tristeza da igreja, e a pessoa pode até se achar católica ou filha da igreja, mas ela não é. Ela se colocou fora da comunhão pela sua desobediência, né? E a desobediência, infelizmente, causa os filhos da revolta. Se eu vejo um cristão que dentro da igreja é uma coisa e fora é outra, eu nunca vou acreditar. Tá bom? Bom, vamos lá. Já estou falando coisa demais. Não, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. A pergunta 6 e a... Peraí, deixa eu botar aqui. A 6 e a 7, você já falou praticamente, mas se quiser, os hábitos comuns de oração, né? O senhor falou do ato heróico aí de manhã, né? E escolher aquele horário. E sobre a rotina também, o senhor já falou. Aí eu vou pular aqui para 8 aqui. Até para poder ter bastante tempo também, tendo bastante interação. Se o padre Rômulo não conseguir, se a gente depois não conseguir ler todos os comentários aqui, mas vai ficar no Face, se ele tiver alguma coisa para responder, ele vai... Olha como eu sou abusada, né, pai? Não, se for não precisa ler os comentários, depois eu vejo, não precisa ler os comentários, não. Mas eu digo, se não der tempo das perguntas, aí depois eu já estou falando que o senhor vai lá responder. Tá bom. Trabalho. A vocação matrimonial é um chamado à santificação. De que forma esta vocação deve ser vivida para que o casal conquiste a santidade em família? Tá bem. Vocação matrimonial à santidade. A gente já ouviu que o amor verdadeiro é sair de si mesmo, é entregar-se. Eu estou me entregando a alguém, né? E é claro que o amor traz consigo esses elementos de alegria, de completude, né? Mas é uma alegria em forma de cruz, que deve ser renovada a cada dia. Não existe uma alegria sem esse caminho, sem esse formato. E ele ganha luzes com sacrifício, com sorrisos, com arte também, né? Eu lembro quando era criança, tinha uma coisa que em casa acontecia. Minha mãe trabalhava, às vezes ela saía mais cedo que papai, porque ela trabalhava numa plataforma de petróleo, então ela tinha que sair mais cedo para trabalhar. E ela deixava o café ali meio pronto, e ela deixava um beijo no espelho do banheiro. Ela passava batom, beijava e escrevia alguma coisa com lápis de olho.
uma mensagem para papai. E depois para a gente também embaixo. Um beijo, meus filhos e tudo. A gente não a via de manhã, mas ela estava presente. Ela deixou ali com a arte Lindo. dela, com o carinho dela, algum recado. Eu tô aqui. Tipo assim, eu não tô aí para acordar vocês de manhã, que a mamãe sempre acordou a gente de manhã. Mas não teve uma época, alguns anos, que ela trabalhou na nossa juventude e infância ali, e que foi necessário ela fazer-se presente de outras maneiras. Não era com presente, não era quando era com carinho de verdade, né? E mesmo naquelas situações mais difíceis, porque na minha época eu lembro que a gente tinha aquele dia de a inflação estava terrível, né? E o que acontece é que tinha dia de comprar feijão porque estava mais barato, dia de comprar arroz estava mais barato, faltava luz quase todo dia. Bom, eu peguei essa época, vocês também pegaram essa época, né? Então, mesmo naquilo, eu nunca senti necessidade, nunca senti, eu não sabia que a gente estava em crise, eu era criança, meus pais, eles viviam uma atmosfera de proteção e de alegria tão grande. Eu lembro de ter, a pessoa falando que nunca apanhou, nunca bateu no filho, nunca apanhou. Gente, eu lembro de ter apanhado quase toda a minha vida, quando era criança. Mas porque Nem parece levado. eu era muito terrível, eu não parava, eu era super elétrico. Eu lembro de ser na escola, tinha muitos problemas, né? Mas graças a Deus eu tinha uma coordenadora de andar, na minha época existia essa autoridade. Eu já vou voltar para a pergunta já. Eu lembro de o castigo que ela dava era varrer as escadas do colégio do quarto ao primeiro andar todo dia, né? E eu lembro de ter varrido aquilo muitas vezes, porque eu não parava em sala de aula, mexia com todo mundo, eu estava nas salas de quarto ano, de terceiro ano para implicar com as crianças, eu já estava ali no sexto ano, né? Então era muito ruim, era muito ruim de verdade. E, inclusive, quando eu fui padre, a gente se encontrou com o pessoal do primeiro grau e falou: quem diria que você ia ser padre, hein? Os meus colegas de padre. Eu não lembrava das coisas que fazia, mas quem sofre lembra, né? Então era o rei do bolo, aprontava e tudo. Quando o professor chegava em sala de aula, não. Eu sempre tive um respeito muito grande a professor. O problema era quando saía o professor, que não era nem respeito, era medo mesmo, né? Então eu nunca fui chamado a atenção. O professor falou: mas ele é um santinho, ele é tão bonzinho, isso aqui, mas era terrível, né? Os ímpetos de infância. Enfim, então, existe aqui uma maneira de viver, né? Eu falei porque estava tendo muito comentário aqui de não tem problema, se você conseguir educar com a palavra, com a educação, tudo bem. Até porque, só que nenhum pai e nenhuma mãe erra, assim, se na educação total, assim, do filho. Ah, eu me arrependo. Eu lembro, minha mãe, meu pai sempre falou isso, eu me arrependo de ter batido em vocês quando eu era criança. Eu falei: pai, você nunca me espancou? Você dava uma palmada ou outra para educar? Eu falei assim, mas eu lembro de ter tomado muitas, né? Mas era para me educar, para me fazer, para me chegar, né, até lá, né? Grava essa daí, ó. Então, enfim. Agora, você perguntou como conquistar a santidade em família. Bom, a santidade em família, educação é metade da santidade, tá bom, minha gente? É isso. Se você já educa a sua família, e eu digo, a gente já falou de vida espiritual, então nem preciso dizer que você deve rezar com o seu filho desde o ventre materno. Porque uma mãe, quando descobre um filho, é verdade que ela já conversa com ele. Ela já sabe que ele entende alguma coisa, que existe algo ali. Pode ser o primeiro mês que ela descobriu que estava grávida, ela vai acordar de manhã e vai falar assim: bom dia, meu filho. Ela vai conversar com ele. Ela vai apresentar ele algumas coisas. Ela começa a ter uma vida dois muito bela, né? É uma vida de fato espiritual, né? Porque ela está conversando com algo que está dentro dela. Se assemelha muito à oração, né? Quando eu rezo, eu reconheço que Deus habita dentro de mim e converso com esse Deus. Por isso que às vezes as mulheres são mais piedosas, porque a maternidade já lhes dá essa graça de perceber que podem conversar com alguém que está em mim, né? E depois da maternidade, nenhuma mulher se fica igual, elas sempre mudam, né? Sempre vivem isso de uma maneira exemplar. Bom, um dia a gente tira para falar sobre isso, que é belíssimo, né? Mas Débora tem muita contemplação sobre a maternidade. Né? E aí, em família, eu devo rezar com a minha família, uni-las a Deus. O que é oração? É um laço de união com Deus. Eu estou unindo aquele que é forte. Eu estou dando ao meu filho a possibilidade no futuro, quando ele passar por um sofrimento, porque vai passar, ele saber a quem recorrer em primeiro lugar. Ele olhar ao céu e a força que eu recebo de Deus. Meu filho, padre, desde adolescente, ele passava um perrengue lá na escola, na hora das provas rezava mais, dedicava mais. Então, é muito bonito, né, quando se dá a fé. Dê a fé ao seu filho. E depois educação. Boa educação. Uma coisa completa a outra.
tá bem? Uma coisa completa a outra. Se você não terceiriza a educação, é o professor que tem que educar o meu filho, não, coitado, é um terrorismo em sala de aula, porque as crianças estão tudo mal educadas, e agora na pandemia que as crianças não estão indo mais para a escola, os pais não estão aguentando, e ficam ligando, quando é que vai voltar à escola? Ficam desesperados. É mesmo. Não está aguentando a criançada em casa, porque, por exemplo, mas educa então esse dragãozinho antes de jogar ele para a sala de aula. E é claro que eu educo mostrando a ele que existe um pai do céu, um filho que o amou tanto que deu a vida por ele, o Espírito que habita e santifica. Então, a santificação do matrimônio passa pelo plano de vida espiritual pessoal de cada um, a graça de acordei, me submeti à vontade de Deus, fiz um exame de consciência preventivo, pedi o Espírito Santo sobre cada hora daquele dia. Se eu trabalho fora, Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre mim, envia sobre o meu chefe, que hoje eu consiga concluir as metas que eu preciso concluir. Dá-me a paciência, que eu creia na tua providência divina, que eu não haja mal, que eu não fale mal, que eu me afaste das más companhias, porque a educação familiar também passa a eu fazer o meu filho entender quem é bom e quem é mal, que atitudes são boas e mais, e que eu devo me afastar daqueles que fazem o mal. Se você não educar, o seu filho vai ser o do grupinho do bullying, porque o adolescente ele é inclinado a procurar uma liderança. E quem é a liderança entre o adolescente? É o adolescente que grita mais. Você vai perceber que no time de futebol, o capitão do time sempre vai ser o garotinho que tem a voz mais alta. Nunca vai ser o time do retraído. E, infelizmente, às vezes esses meninos que fazem maldade ali na adolescência, eles são aqueles, a liderança sempre é o que grita mais, o mais valentão, e tem um séquito ali, aqueles que seguem ele ali, né? Se você não educa o seu filho a se afastar disso e amar a Deus, e amar a bondade, a verdade, ele vai se perder no caminho da vida mesmo, porque ele naturalmente vai se inclinar àqueles que são líderes natos e às vezes nem são bons, né? Tem a liderança boa, ninguém pode negar. Tem às vezes um menino lá que fala mais forte, mas ele é bom. Mas também tem a liderança ruim. Então, ajudar a criança a discernir, conhecer a história dela, ter tempo de conversar. E se ele chega em casa e encontra uma mãe amorosa, um pai piedoso, uma vida que, veja, essa cruz aqui que está aqui na sala, né? Deve ter uma cruz na sua casa também, onde de vez em quando você reúne a família. Eu digo de vez em quando, durante o dia, porque você deve todos os dias rezar. Cheguei na minha casa, eu sempre penso que uma boa família tem uma cruz perto da porta. Que eu entrei em casa, olhei a cruz, cheguei no trabalho cansado. O que eu aconselho aos pais? Nunca chegue, vá direto ali, largue as coisas, já estou pensando em jantar, comer e dormir. Seu primeiro ato é chegar em casa, agradecer a Deus porque chegou bem, e depois cumprimentar cada um que está na casa. Olha, meu filho que está trancado o dia inteiro no quarto, entra lá, dá um beijo na testa dele. Cheguei, meu filho. Cheguei, minha filha. Se você é mãe que trabalha fora, cheguei em casa, eu tenho que ir lá cumprimentar meu marido, meu filho. Se você está em casa e o seu marido está trabalhando, é você que tem que fazer a janta mesmo. Se é o contrário, se você está em casa e sua esposa está trabalhando, é você que cuida da casa, que faz a janta. Porque a gente tem que vencer esses modelos. A gente fala dos novos modelos de família, mas nem o antigo é bem vivido também. Então tem que tomar cuidado com isso, porque não estou falando de um novo modo de viver, né? Sacrifício, cuidar do outro, separar as tarefas, ajudar. Às vezes eu vou chegar cansado, mas vou perceber que, puxa, hoje a minha esposa estava deprimida, então eu vou chegar e ainda vou ter que fazer. Também existe o sacrifício, então vou ter que chegar do trabalho e ainda cozinhar? Talvez sim. Se o outro estiver triste, se o outro teve que sair, eu falo, poxa, você saiu, não deixou nada pronto? Não, vou te ajudar. O que a gente pode fazer agora? É diferente a postura positiva da depreciativa negativa. A gente precisa mudar a mentalidade. E quando eu olho uma cruz, eu entendo que amor é entrega. Então, eu estou disposto a entregar-me. E aí isso fortalece o laço familiar. Porque se todo mundo tem consciência de entregar, aí o filho não vai ficar no quarto o dia inteiro no joguinho, não. Eu tinha horário para cuidar da casa quando era criança. Nem sempre eu cumpria? Não, nem sempre eu cumpria. Eu fugia daquilo ali. Ninguém gosta, minha gente. Mas eu tinha que varrer, passar pano. Quando eu chegava atrás, tinha que estar tudo ali. Depois ela chegava ali a fazer só a comida, porque a casa já estava em ordem. Sempre acontecia isso. Eu lembro de muitas vezes ter aprontado muito. Porque a gente tinha um quintal grande, com árvore, com tudo, então eu ficava o dia inteiro ali brincando. E aí, quando dava 3 horas, minha mãe chega a 4. Quando dava 3h30, a gente tentava fazer o que dava. Mas nunca dava conta em meia horinha para arrumar nada e tudo. Uma vez eu lembro de ter esquecido, a gente pensou assim, ó, vamos lavar a casa que é mais fácil do que varrer e passar pano. E a gente ligou a mangueira dentro de casa, e encheu de água a casa Jesus! Inteirinha. Como é que a gente secou a casa? Tirou as roupas do armário e passou no chão, né?
Eu lembro de ter apanhado bonito dessa vez. Dessa vez, olha, o pessoal estava de parabéns, assim, para bater foi bom. Mas então, tudo vai apontar, minha gente, para a cruz e sacrifício. Tudo vai apontar para isso. E o desgaste matrimonial acontece quando eu quero apenas o prazer e não estou disposto a me sacrificar. Agora, quando eu estou disposto a me entregar e a realizar o outro com o meu sacrifício, com a minha oração, com a minha entrega, com a minha empatia, com o meu desejo de ver o outro feliz, veja, isso é manutenção matrimonial diária, manutenção da graça. Eu quero fazer o outro feliz, né? Eu quero fazer. É como a gente, quando começa a rezar, né? Vamos fazer Jesus feliz agora. Você, Jesus, manda um beijinho para o Papai do Céu. Você ensina a criança a atos de amor a Deus. E aí depois na sua vida espiritual vai ser a mesma coisa, só que mais madura. Na vida matrimonial a mesma coisa, só que mais maduro também. O desejo de ver o outro feliz. Que graça é o casal que fala, Padre, eu quero muito vê-la feliz todo dia. Eu quero vê-lo feliz todos os dias. E feliz para nós está ligado à santificação do outro, né? Não é um feliz apenas pelo prazer, mas um prazer santificado. Muito bem. Vamos para a nona, né? Fala alto. Vamos para a nona, né? Hoje em dia se ouve muito falar em empatia. Como a empatia pode fortalecer a família e o matrimônio, padre? Empatia, falando assim em breves palavras, é colocar-me no lugar do outro, assumir a pele do outro. Eu me projeto ali e penso como, numa discussão, eu tenho que medir minhas palavras. Às vezes eu escuto relatos de o marido foi lá e falou uns palavrões pesados para a esposa, denegrindo até a moral da esposa. Chama de tudo quanto é nome assim, terrível, né? E depois falou, não, padre, eu me descontrolei. Olha, tem palavras que não podem ser usadas nem no descontrole, tá bem? Então, faltou a empatia. Será que se você estivesse no lugar dela, você gostaria de ouvir aquilo? Né? E a empatia não é só essa empatia negativa de não fazer algo. A empatia positiva. Eu gostaria, sim, de ser bem cuidado, então eu vou cuidar. Eu me projeto ali. Será que está certo deixar toda a rotina da casa com aquela pessoa, mesmo que ela fique ali em casa e eu trabalho? Bom, se eu cheguei a trabalho um pouco mais cedo, eu não posso dividir um pouquinho? Aí chega o final de semana que você está em casa também não quer fazer nada. Não, porque eu já trabalho de segunda a sexta. Não, mas final de semana você está em casa. Então, né, pelo menos sábado a gente tem que dividir as coisas, tá bom? Então, empatia. Eu me projeto, porque se você tem direito a sábado e domingo, o trabalho não remunerado da tua esposa, que é de segunda a segunda, qual é o dia de folga dela, minha gente? Então, quem não tem empatia não consegue fazer essa projeção. A empatia também cura, porque ela faz você perceber que existe um outro a ser cuidado. Eu preciso sair do egoísmo, não adianta. A cura de qualquer até como o egoísmo é a raiz de todo pecado, até a cura da vida espiritual está eu em me desinstalar da minha preguiça, que é pecado, que é egoísmo. Preguiça é egoísmo, eu quero a minha vontade, eu não estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Agora eu estou cansado, vou lá e me entrego àquilo. E a empatia faz com que eu me projete ali na vida do outro e sinta com o coração do outro. Aí o pessoal fala, padre, mas ela se magoa muito fácil. Meu marido ficou chateado, mas também se chateia com uma facilidade. Bom, veja, a natureza daquela pessoa, você não tem a mesma formação que a dela, nem educação, nem foi criado na mesma família. Talvez sim, talvez a sua esposa seja mais ferida com algumas coisas que você, e você seja mais forte do que outro. No matrimônio, não existe competição de quem é o mais forte, quem aguenta mais pancada. Não, eu coopero para que o outro receba menos pancada mesmo. Eu não estou ali para... É tão triste porque isso acontece, às vezes se manifesta em alguns matrimônios da seguinte maneira. Existe uma competição. Vocês não são um time que coopera um com o outro. Competem um com o outro. Se a esposa ganha mais que o marido, aí vem o marido frustrado. Você tem que sair desse emprego. É porque ele está ferido ali entre as masculinidades dele, ou que ele compreende masculinidade, porque isso não fere ninguém. E aí começa a depreciar o trabalho do outro. Começa a discutir. Veja, toda discussão, toda briga, muitas vezes tem algo a ser resolvido e tem coisas que eu tenho que perceber se não é o meu egoísmo que está gritando, se não é a minha... eu fico preocupado com a minha imagem, né? A minha esposa sai todo dia, e aí eu crio ciúmes, aquele excessivo... o ciúme que inventa um enredo danado, né? A pessoa não é criativa para nada, mas para sentir ciúme, começa a sentir ciúme de tudo. Então, não se move para pensar em nada legal, mas para sentir ciúme começa a imaginar problema. Tem que não é verdade, a pessoa começa a sentir a crescer, um monte de discussão, porque falta ali exercitar confiança, falta exercitar empatia. Ser suspeitado é muito ruim, minha gente.
Se coloca no lugar do outro. Todo dia sai de casa e você fala para você, você deve estar me traindo com alguém. Chegou cansado hoje do trabalho, esse é o problema aí, ó. Todo dia, ninguém aguenta isso não tem caboclo que aguente todo dia ser suspeitado. Então falta empatia. Se você tivesse sido colocado como, é como se eu estivesse no interrogatório, e a pessoa já vai assim, ai padre, eu não posso sair hoje porque senão meu marido vai pensar isso, ai, não posso sair hoje porque minha esposa tem ciúme. Calma, minha gente, né? Pelo amor de Deus, você não coloca uma pulseira eletrônica, uma tornozeleira eletrônica, que aí você vai saber onde está. Daqui a pouco, cadê a confiança? Cadê uma pessoa cresce no amor quando também eu tenho um ato de confiança. Padre, eu confiei e fui traída. Tá, perdoe, converse, reze, e depois pensa, mas eu não confio mais. Não, Deus vai restaurar esse matrimônio. Deus não é todo-poderoso? A gente não professa isso na nossa fé? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele vai curar, ele vai sanar o teu matrimônio. Ele é todo-poderoso, não tem nada que Deus não conserte. Jesus não foi traído por Judas? Quando eu passo pelo mistério da traição, lembra do movimento anagógico. Vai doer, talvez doa anos dentro de você aquilo ali. Né? Eu não estou dizendo que não há sofrimento, pelo contrário, há um sentido aqui. A sua capacidade de perdoar também vai ser colocada à prova por Deus. Quando a gente reza o Pai Nosso, de perdoar nós ouvimos assim como nós perdoamos. Nós condicionamos o perdão divino ao perdão que a gente dá ao outro. E aí a gente fala, Padre, eu perdoo tudo menos traição. Eu perdoo tudo menos isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, então, no céu, quando você vai se confessar, quando você vai entrar lá no céu, olha, bom, eu perdoo tudo, mas olha, você não, né, isso aqui não está dando. Não é assim que acontece. Quando você pede perdão, Deus te dá o perdão. É claro que o perdão precisa de uma emenda de vida. Falar, perdoei a traição, mas ele trai todo dia. Todo dia tem que pedir perdão, então. Né? Todo dia tem que se arrepender, todo dia. E é claro, isso vai provar a tua paciência, vai provar teu amor a Deus. Um monte de coisa é provada. Honra, Santa Teresa vai dizer isso. Sentir, Padre, filho, a minha honra. Honra é perda de tempo. A honra que a gente compreende assim, eu nunca aceitaria isso porque fere a minha... Honra pode ser soberba. Jesus aceitou ser traído, ser caluniado, ser crucificado, sendo inocente, não tendo cometido pecado algum. E eu vou lá e não aguento nada, quero entrar no céu sem aguentar coisa nenhuma. O Filho de Deus passou por isso. É por isso que a beleza do cristianismo é nunca desista. Deus sempre tem uma palavra. Por mais que você passe pela cruz e pela morte, elas não são a palavra final. A traição que você sofreu não é a palavra final do seu matrimônio. Existe ressurreição 3 dias depois. Existe vida nova, existe a luz pascal de Cristo, ressuscitadora, que dá vida nova ao matrimônio. Tá bem? Vamos lá. Tome a sua cruz e siga-me. Como deve ser encarado este pedido de Jesus em relação ao fortalecimento do matrimônio e santificação da família? Isso até acabou de falar, né? Eu também acho que toda a nossa palestra foi norteada a partir disso. É o matrimônio compreendido não apenas como fonte de prazer. Não é isso. É a fonte de entrega. Eis a cruz. A cruz é a entrega do Filho de Deus, inocente. E o matrimônio, quando eu caso com alguém, isso é importante falar. Eu não estou casando com um rascunho que eu vou melhorar com o tempo, não. Tá? Eu estou casando com um projeto final. Se Deus quiser, vai melhorar. Mas quando eu caso com alguém, eu falo, Padre, ele nunca... eu estou casando, mas eu espero que ele mude depois. A igreja nem permite esse matrimônio, porque ela sabe, projeção de futuro, né? Não, você está casando, se ele continuar assim, é assim que você casou, você já sabia, minha gente, tá? Já sabia. Então não é um rascunho que eu vou ao meu molde, ou seja, ao meu egoísmo, transformar para o meu agrado. Vai ter momentos que a vida matrimonial não vai ser de agradinho, não, vai ser difícil. E você tem que estar disposto a carregar a sua cruz. É claro que o lar cristão, ele tem que ser luminoso e alegre. Tá? Não deixa a tua fé, tem gente que vê a fé de maneira sombria, né? Assim, vai rezar, senão Deus vai castigar. Aí começa ali naquela coisa de ameaça, né? Não, um lar luminoso, alegre, ele já tem a graça de Deus, né? Se encher, né, a família, que é um projeto que vai sendo realizado dia após dia, marido, mulher, Deus, marido, mulher, filhos, com Deus, tudo isso é um aprimoramento. Precisa de renovação contínua, precisa, né? Então, pedir a Deus com que o alicerce insubstituível da família cristã é o Cristo. Cristo está sempre pronto a estender a mão. Veja no evangelho que nós lemos agora há poucos dias, Pedro afundando nas águas, e ele grita, Senhor, salva-me. Imediatamente,
Jesus estende a mão e tira ele da água, né? A palavra diz, logo Jesus estendeu a mão e recolheu ele da água. Então, veja como você tem construído o seu matrimônio. Você tem pedido o auxílio de Deus todos os dias? Né? Ninguém pode colocar no seu matrimônio outro fundamento diferente do que Jesus Cristo. Que a pessoa vai no psicólogo, vai até em terapeuta sexual, vai um monte de coisa, mas esquece que o fundamento da sua família é Cristo Jesus. E sobre esse alicerce, quais são os materiais que constroem a sua casa? A vida de oração, as virtudes, né? Vocês pensem, né? Se eu casar pensando que eu tenho direito de ser feliz, isso é um mero sentimento terrívelzinho, por sinal, porque vão ter momentos que vão ser sombrios, vem uma enfermidade, e esse desejo de prazer é como, sabe o que acontece quando quando a gente não se santifica e não entende que uma vida é uma entrega mútua? Você sabe que uma pequenina chama destrói uma construção enorme, né? Então basta você começar a viver com desejo apenas de prazer, que aquela pequenina chama pode destruir um edifício enorme que é a sua família. Conjuga, né, humildade, entrega, generosidade, sacrifício, alegria, conjuga isso tudo, não deixa nada de fora. E você será feliz, eu te garanto isso, né, carregando a sua cruz de cada dia, deixando com que um novo Cristo seja vivido na tua pele. Você não nasceu para ser só um seguidor, você nasceu para ser configurado, para ser outro Jesus na sua vida. Bem, algumas pessoas, só para explicar que nem todos a gente coloca na tela, porque as pessoas, graças a Deus, estão gostando muito da palestra, então tem os comentários que são gigantescos, aí vai quase que tapa a imagem toda. Aí mas eu separei aqui a pergunta de duas pessoas, né, que eu abri, agora já está aberto espaço para a pergunta do público. E a Jo Pereira perguntou, padre, quando o casal tem religião diferente, qual o conselho que o senhor pode dar? E a Marisa é mais ou menos a mesma pergunta. A Jo perguntou quando é um casal de religião diferente. E a Marisa falou, quando o casal é praticante, tudo é mais fácil. Mas quando só um vive essa fé, o desafio é grande. E aí, como fazer? Quer dizer, uma falou daquele casal que só um tem fé e o outro não pratica nada. E a Jo, quando são de religiões diferentes, o que fazer? Vamos lembrar primeiro uma coisa, que o matrimônio, ele é uma vocação natural, tá? Não é isso que a gente falava no comecinho, é uma vocação natural. Se tem a graça de ter a mesma religião, que bom, porque Nosso Senhor elevou essa vocação natural à graça de sacramento. Mas, naturalmente, se há uma entrega, se há um respeito, se há um carinho pelo outro, a religião não vai atrapalhar. O que você não pode é ser radical ali com a pessoa que mora. Você vai rezar. Se você é católico, seu papel é rezar pela conversão do seu esposo, da sua esposa. Rezar todo dia por ele. Mas eu não vou me entristecer. Agora, o que acontece é que há muita implicância. Às vezes eu vou lá e implico com a religião do outro, implico com o jeito do outro. Olha, religião é algo identitário. Eu preciso rezar para a pessoa se converter. Mas quando a pessoa diz assim, eu sou católico, ela está falando da sua identidade mais profunda. E aquilo é tão bonito porque a pessoa morre pela religião, você vê os mártires, né? Morreram por Jesus, né? Nem digo pela religião, mas por Jesus em si, mas foram fortalecidos no laço da religião. É claro que a gente sofre, a gente quando é cristão e vê que o nosso cônjuge não está caminhando ali com os sacramentos da vida eterna, mas lembra de uma coisa, se ele ama e se ele se sacrifica, ele também está chegando à similitude com o nosso Senhor. Vai doer, transforma a tua lágrima, o teu sofrimento, não em implicância, mas em intercessão, porque o que eu não posso mudar no outro, eu devo compreender. Isso é sacrifício também. O que eu não posso mudar, é claro, a gente está pedindo aqui reze, faça como Santa Rita, faça como Santa Mônica, reze pela conversão desse povo todo, mas não seja um xarope também não, tá bem? Porque eu falar, não tem minha religião, eu vou separar, porque não tem a mesma religião que eu. Matrimônio é vocação natural e depois sobrenatural. Então, não é justificável que você separe porque não tem a mesma religião. Ah, mas é muito difícil, me consome, não sei o quê. Você está sendo imaturo no seu amor, bem imaturo, né? Porque não é só em matéria de religião que talvez vocês sejam discordes, né? É claro que a religião é algo muito forte, mas não é só nisso. Então, de repente, você que é católico e outra de outra religião,
Que bom que ele pelo menos tem uma parcela de catolicismo em casa, porque ele não conheceria nada se você não tivesse na vida dele. Você pode ser o instrumento querido por Deus para interceder em primeira pessoa por aquela pessoa que casou com você. Então pode ser tua missão. Então é difícil, é exigente, é tudo mais, mas não esqueça que a cruz deve brilhar aí nessa relação e no seu coração também. Ninguém está dizendo que é fácil, não. Pelo contrário, eu compreendo que seja muito difícil. Enquanto estou em vias de namoro, eu sempre peço que a pessoa pense bem no que ela está fazendo, se ela vai casar com uma pessoa de outra religião. A Igreja Católica ela tem até um rito especial de matrimônio entre pessoas de religiões diferentes, entre batizados e não batizados. Então, veja, a Igreja enriquece com o sacramento essa união de pessoas de religiões diferentes, porque o matrimônio é natural, foi querido por Deus. Mas é claro que vai ter mais dificuldade, mas nem por isso, não desanime, né? Traga luzes. Às vezes eu não preciso falar de Jesus, eu preciso viver Jesus. Nos ambientes laicos onde vocês trabalham, quando você é honesto, pontual, amoroso, limpo, organizado, educado, você está dizendo que Cristo vive, sem ter falado nenhuma palavra do Evangelho. Então, no matrimônio ali, se você quer evangelizar seu esposo, se sacrifica por ele. Cadê a tua fé nas orações? Né? A oração é uma semeadura. Mas, pai, eu estou semeando há tantos anos, não nasceu nada nessa horta. Olha, Deus sabe o tempo certo das coisas crescerem. Talvez no último segundo de vida, como a gente já viu, a maravilha assim de pessoas se converterem ali no leito de morte. Eu que sou padre, né? Sou padre, eu quero realmente ser católico. Eu quero realmente ser católico. Agora, uma vida virtuosa não é só para católico, né? Se você quer casar com alguém, quer estar com alguém, uma vida virtuosa pede sacrifício, pede integridade dos dois. Agora, na minha participação no matrimônio, eu só tenho controle sobre mim. O problema é quando eu penso assim, padre, eu faço a minha parte, ele não faz a dele, eu estou cansada já. Bom, eu entendo o cansaço. Isso é humano, você foi criado com cansaço mesmo. Nosso Senhor criou o cansaço. Mas não desanime, não desista. E reze, se a pessoa não é convertida, reze todo dia pela conversão dele. Mas São João Paulo II tinha uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, ó, conquistar para converter. Às vezes você está sendo aí super amarga em casa, ou super amargo com a sua esposa que não é católica, e está querendo que ela se converta, ela vai estar achando que a sua religião te transformou nesse poço de amargura. Então, buscar a alegria, a felicidade do outro. A gente conquista o outro, às vezes, até pelo estômago, né? Faz a melhor sobremesa que ela gosta, leva. Tem mulher que não gosta de flores, mas você sabe que agrados não custam valor nenhum. Né? Às vezes, com a postura que eu chego em casa, o beijo que eu dou, né? o carinho que eu faço ali no outro, o chegar bem-humorado. Eu lembro, eu só posso falar da minha experiência de família, né? Como algo que tem seus altos e baixos, tinham discussões, tinham problemas. Não existiu perfeição aqui em casa. Claro, eu vou pregar, eu vou dar o exemplo bom, vou dar o exemplo ruim, mas existiu problemas, dificuldades, com certeza, mas sem dúvida alguma. Mas eu lembro de nunca, uma coisa que foi uma virtude que Nosso Senhor inspirou meus pais, e eu nunca vi meus pais discutindo um com o outro. Eles discutiam e brigavam, sim, eu ouvia alguma discussão vindo do quarto deles, mas eu nunca vi meu pai agredindo a minha mãe, nunca vi, com palavra, com nada disso, com xingamento. E eles discutiam e brigavam lá trancado no quarto. Eles sabiam separar as coisas. Eles não nos queriam impressionar de maneira ruim. Que brigavam, claro. Aí um dia eu voltei para casa, eu já tinha 25 anos, aí eu fui para a vida religiosa, voltei da vida religiosa e fui para o seminário. Saí de casa com 19 anos. E aí eu estava passando roupa e eu ouvi meu pai tendo a impaciência da idade, né? Ele falou uma palavra difícil para minha mãe, assim. Falou, você não fez isso aqui, não sei o quê. Olha aí, cheguei. Ele estava impaciente, próprio da idade. Coisas normais. E eu estava passando roupa e comecei a chorar. Eu lembro que passava a roupa assim, as lágrimas iam caindo e secando assim no ferro. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso a minha vida inteira. Eu estou com 25 a primeira vez. Aí eu falei, papai, o senhor nunca fez isso com mamãe. Aí meu irmão que estava em casa, ele falou, tu não sabe de nada, porque eles estão ficando velhos agora. Aí eu falei, mas você pode ser melhor. Eu falei, não vai ficar um velhinho mal-humorado, não. Eu falei, pode falar melhor com ela, né? Nem foi um xingamento, nem foi nada disso, né? Mas eu não estava acostumado, porque eu tinha saído de casa até os 19 anos, eu nunca vi nada daquilo. Acontecia, mas não na minha frente, né? Porque não tem a receita da perfeição, é a família perfeita. Não é verdade. Teve momentos ruins também, com certeza tiveram muitos, mas pelo menos esse eu posso dar testemunho de que funcionava, né?
E graças a Deus eu entendo, por isso que eu entendo muito que respeito é algo que a gente deve, desde o namoro ali, nutrir no coração. Desde. Começou ali no namoro um desrespeito, que o tempo de correção é o namoro. O tempo de matrimônio é a esperança de correção. Tá? Porque quando eu caso com um projeto final que pode melhorar, com a graça de Deus, né? Mas pode não melhorar. Então tem que estar bem consciente quando eu caso. Tá? Tá ótimo. Acho que não tem mais, deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta nova. Aqui não é uma pergunta, a Ana Rosa botou que padre, quando uma parte do casal não é católico, tem validade de casamento, porque eu penso que na hora do compromisso não foi verdadeiro. O padre acabou de falar sobre isso. Porque a igreja, ela tem um rito, né? É uma pergunta que todo mundo católico acaba fazendo, assim, né? Até vem perguntar, padre, eu estou com um problema, meu namorado é isso. O que a gente pede? Que a pessoa que vai casar com um católico esteja disposto a educar os filhos na fé católica. Isso é obrigação. Na entrevista, o padre tem que perguntar. Eu já fiz entrevista com pessoas que eram de diversas religiões e eu pego muito firme com isso, com essa parte, né? E se eu percebo que a pessoa não está disposta, na entrevista de matrimônio eu falo, gente, não vai dar certo, é melhor vocês nem casarem. Porque às vezes eu vou conversar com uma pessoa que é de uma religião que é anticatólica, porque tem isso. Não, ele é de tal religião, não. Ele às vezes é anticatólico, além de ser religioso, ele é anticatólico. E eu coloco na ficha, né? O padre botar uma nota na ficha dele de matrimônio aqui, ó. Durante a entrevista percebi uma péssima disposição para acolher a religião católica e a educação dos filhos na religião católica. Porque no dia do matrimônio é pedido esse respeito, né? Que os filhos da prole, não é pedido que ele se converta, entenda isso. Veja, então é válido o casamento entre pessoas de religiões diferentes, mas a pessoa tem que estar disposta a educar os filhos na fé católica. E aí o sacerdote, na hora da entrevista, ou o diácono, Por quê? Porque a gente sabe que depois, com o tempo, isso pode virar um grande problema, né? Como alguns sofrem depois pra caramba, né? Porque não é que ele é obrigado a levar a criança na igreja, ele tem que ser... mas ele tem que se obrigar a deixar com que a fé daquela criança seja católica, batizar logo cedo, levar para a catequese com 7 anos, e deixar com que a mãe ou o pai da religião católica eduque na fé católica. É a promessa que a gente pede que haja ali, né? Se ele mesmo não vai fazer, porque ninguém é obrigado em consciência a educar o outro no que não acredita, pelo menos deixar com que a parte católica exerça. Por isso que é muito importante a tua radicalidade na vivência da fé católica. Porque às vezes a gente sofre porque depois o filho cria ali uma certa idade, padre, não sei o que está acontecendo com meu filho. O filho, ele rezava todo dia com você? Ele tinha uma vida, você deixou ele na catequese, ele fez crisma, ele não quer fazer. Na minha época não existia esse não quer fazer, ou fazia ou fazia. Quer fazer, quer convencer o seu filho de fazer uma... Porque na escola, você não coloca ele na escola com vontade ou sem vontade? O que é mais importante, a fé ou a escola? As duas coisas são importantes, minha gente. Mas a que vai dar a vida eterna para ele é a vivência da virtude, da fé por amor a Deus, onde ele aprende na religião. Então, não seja esse católico mole que, não, vou deixar ele crescer e discernir. O mundo não espera o seu filho crescer para discernir o que é bom e o que é mal. Já oferece um monte de coisa ruim e você aí limitando de apresentar o que é bom para o seu filho. Que terrível é você se pensa dessa maneira. É até bem triste, assim, a gente vê alguns casais aí que vivem nós somos casais modernos, padre, eu sou católico, mas eu vou deixar ele escolher. Não, você não é casal moderno, você é casal mundano. Você é um casal que está fadado ao fracasso na educação do seu filho. Porque você pode achar que é o bonitão, que é o espertão, e que não... Não, aqui a gente, com o tempo, essa semeadura do mal, ela não para. Se você não semeou o trigo, acredite, o joio está sendo semeado pelo inimigo. Quando as coisas crescerem, eu espero que haja muito mais trigo do que joio, porque senão essa colheita vai ser infernal. Tá? E a gente colhe. A gente sabe exatamente que a gente colhe, sim. Né? E alguns podem estar ouvindo isso com um pouco de sofrimento, né? Porque devem, talvez, passarem essas situações. Infelizmente, são os dramas, né, que a gente, às vezes, tem que passar e a gente tem que fazer o nosso meia-culpa, né? Então, se você tem filho pequeno que dá para educar, eduque, não tenha receio nenhum. Nenhum de você é autoridade sobre ele mesmo. Foi te dada a chave da educação e da guarda. Eu, como eu falei domingo no Dia dos Pais na homilia, né? Você não queira ser um pai só para pagar boleto, não. Você tem que ser uma liderança espiritual. Eu acho bonito que algumas paróquias fizeram o terço dos homens
E ali dá né, homem rezando pra caramba. Né? Ali um monte de gente, aí é o recorde, às vezes, de lotação de uma igreja, é no dia do Terço dos Homens, que eles descobriram que sua vocação passa pela liderança espiritual. E ninguém pode arrancar mais isso deles. E é belíssimo quando isso acontece, quando o homem descobre o seu valor. Eu falo isso porque a gente sempre vê muito mais mulheres do que homens na igreja, né? Não que não aconteça o contrário, né? Podem existir homens muito piedosos e mulheres pouco piedosas. É assim, né? Tá bem? Tá bem. E sobre só uma parte pequena, mas essa coisa do casal de um ser de uma religião, a gente já deu vários testemunhos sobre isso. Quando eu casei com ele, praticamente ele não tinha religião, era nenhuma, né? Porque minha sogra não ia em lugar nenhum. Aí depois ele se intitulava espírita, mas acho que era para poder, porque eu sempre tive muita. Gostava, e frequentava Leon Denis, sei lá. E eu sempre muito católica, assim, sempre gostei muito da religião católica, mas com muita oração. Aí depois ele, tanto é que ele teve os sacramentos que ele foi ter, ele só teve o batismo, né, pequeno, mas foram todos na idade adulta. E assim, com muita oração e com muito amor também, eu fui pescando, né? Quem pescou foi Jesus, mas eu fui instrumento na vida dele para isso, para poder ele vir para a minha religião, para a Igreja de Jesus Cristo, que eu achava que ia ser por amor, não porque era a minha religião, mas porque ia ser bom para ele, para nós, para nossa família. Ele fez todo o sacramento e hoje em dia eu acho que ele é um apaixonado pela igreja, pelas coisas da igreja, quis estudar, quis aprender. Então, eu acho que assim é como o senhor falou, com amor, né? Com amor e orando, como Santa Rita, que é meu onomástico, né? Eu orei muito e consegui, graças a Deus. Eu tenho uma pergunta aqui, eu acabei de entrar no Facebook em outra janela, que a pessoa perguntou aqui, padre, quando a pessoa vive um ano, não dá certo, ela separa, e depois de viver 35 anos, uma pessoa tem filhos, a igreja não aceita. Olha, não é questão, a coisa não pode ser entendida assim como se a igreja fosse uma madrasta terrível, não é não. O que está ligado aqui, Cristo é o nosso mestre e Senhor. Eu não sei, obrigado, isso mesmo. Desculpa, vou botar aqui. Não tem problema. Pode tirar para não expor muito aqui a pessoa, eu já li, né? Se você viveu apenas um ano, né, e não deu certo, você precisa investigar se não houve nulidade matrimonial, porque é um período muito curto. Eu não estou dizendo que podia ter sido um mês e foi válido o matrimônio, né? Não é essa a questão, mas eu não sei se houve investigação. Eu submeto ao juízo da igreja. Meu matrimônio foi válido? Aí se a igreja fala, olha, vamos investigar, vai lá no tribunal eclesiástico, investiga e perceba, olha, foi válido. Você é chamado a carregar a cruz e levar aquela vida ali diante de Deus, porque você está unida ao seu primeiro matrimônio. A palavra não vai mudar de maneira pessoal. Para mim, a palavra diz, eu posso rasgar essas páginas, vou ver aqui desse jeito. E para o outro, não. Eu não estou dizendo que a sua nova união é um desastre, é uma maldição. Não estou dizendo isso. Veja que Deus abençoa até além de com isso tudo e com filhos e tudo mais, a gente submete a Deus, mas a verdade é uma só. Nosso Senhor falou que o matrimônio ele devia ser vivido como um sim até que a morte separe. E é claro, ninguém nega que a pessoa sofre com isso, né? Mas se de repente é aquilo, investiga para saber se foi válido primeiro e depois você poderia contrair uma núpcia verdadeira. Se o primeiro foi nulo, eu vou construir agora novas núpcias de maneira adequada, junto com a igreja pede. Se eu nem investigo e já julgo que a igreja não aceita, quem é o culpado sou eu. Foi eu que não investiguei, foi eu que não submeti ao juízo da igreja. E se eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou lá na igreja e pergunto. E se a igreja fala, olha, seu primeiro matrimônio foi válido, é claro que eu estou em condição de pecado, né? Porque eu estou unido ali ao meu primeiro matrimônio. E agora eu posso escutar diferente, depois no juízo final, não é a igreja que não aceita. O nosso Criador pediu que os matrimônios durassem a vida toda. Né? O nosso Criador, aquele que nos ama, aquele que conhece a natureza humana, ele diz, você é capaz de aguentar. Né? Padre, e quando a violência doméstica? Quando a violência doméstica, a igreja aconselha até separação de corpos, mas não dissolução matrimonial se houve vínculo matrimonial. O vínculo existe, mas a pessoa não vai morar com aquela pessoa que pode matá-la. Entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado para não pensar.
Tudo leva a marca da cruz do sacrifício, não adianta. Se a gente pega um evangelho e não tira, porque mesmo um casal que está aí, que está junto há 30 anos, eles podem estar juntos há 30 anos no maior sofrimento, mas por amor a Deus, por amor à sua palavra, por desejo da sua vontade, eles continuam ali lutando a cada dia, né? E eduque seus filhos na fé católica, não pense que você não é aceita na igreja, não é que você não tem nenhuma rejeição a isso. A igreja é para nós pecadores, eu sou o primeiro aqui da falando com vocês, e Nosso Senhor me acolhe, né? Então, existe disposição interior para enfrentar desafio, para amar, e para obedecer a Deus em primeiro lugar. Lembra que eu comecei a palestra falando que não há matrimônio cristão sem obediência, não há fé sem obediência, é uma ilusão? Então, obedecer a Deus, obedecer à igreja. E a igreja hoje em dia tem até um dado pastoral muito bonito com os chamados casais de segunda união, com a segunda união. Era isso que eu ia falar. A gente cuida pastoralmente ali, porque existe uma conjugação ali, não espiritual, não é uma só carne, mas existe uma conjugação psíquica. E para a boa educação dos filhos, é importante que esse casal se dê bem, que se cuide. Né? Essa nova núpcia, não é nova núpcia, né? Essa segunda união, perdão, usar o termo errado, a segunda união possa viver bem, porque pode ser um reflexo do amor de Deus. Mas é claro que, tanto que alguns sacramentos têm privação, eu não posso comungar sacramentalmente, eu não posso me confessar. O que a igreja aconselha para alguém que está em segunda união? Se a pessoa quer voltar aos sacramentos, que ela vive em castidade, que haja uma separação ali de leitos. Então ela vai ficar junto pela educação dos filhos, mas não vai ter mais o ato sexual. Entende? Então você não está excluída, só é uma nova regra que te é pedida, que nessa segunda união, não haja, se você tem filhos, pela educação dos filhos a gente fica junto, por amor, porque já é um ninho ali familiar, mas haja a castidade. Padre, que difícil. Não, difícil, gente, difícil é perder Jesus. Isso que é difícil, né? Não é. E como tudo é exigente. Tem gente que fica assim, padre tinha que casar, a igreja proíbe o padre de casar, coisa horrível. A gente nunca pediu para ninguém me defender, eu estou bem onde eu estou, tá? Fica tranquilo, segura a tua onda aí. Porque cada um de nós carrega a sua cruz. Quem é casado tem que ser fiel a uma só pessoa também, é uma cruz. Ou você vai dizer que nunca sentiu tentação no seu matrimônio de aparecer uma pessoa mais interessante, mais bonita? Tem gente que, graças a Deus, é prudente, e mesmo que tenha aparecido ali a top model, a Miss Brasil ou Mister Universo, não sentiu tentações porque abaixou o olhar e fugiu da tentação. Que a prudência vai dando isso, né? Vai dando vigor, a virtude da prudência. O que é virtude? É a força, né? Vem de virtus, que é força, é a força de alma. Eu decido com toda a minha alma a não ofender a Deus e a não praticar isso. Mas é isso, então, a igreja não discrimina, ela dá uma nova regra para você. E acrescentando o que o senhor já falou, os casais de segunda união, também são muito bem-vindos na nossa pastoral familiar, porque é uma pastoral familiar para as famílias. Então, a gente tem o setor de casos especiais justamente para cuidar disso. Então, se a pessoa quiser uma orientação, junto com os nossos padres, claro que não somos nós leigos, mas é tudo feito com a igreja, né, com apoio, com a orientação dos padres, e ali a gente pode orientar para a pessoa ver esse processo, se quiser ver um processo de nulidade matrimonial, ainda mais um caso assim, que já aconteceu há bastante tempo, de repente, tem as pessoas certas que trabalham com direito, né, matrimonial, que eles vão ver se há brecha para poder ter a nulidade, então é só procurar a gente, agora, mesmo no período da pandemia, mas pode mandar mensagem, a gente encaminha para os padres, vem conversar, e ainda mais o nosso padre Rômulo, né, que é um abençoado que ouve todo mundo, mesmo que não possa o sacramento da confissão, mas ele está lá sempre aberto para conversar, para dar a direção espiritual. Porque talvez daquele esclarecimento, a pessoa saia decidida a conversar em casa. Eu conheço casais que decidiram viver a castidade. Falam, padre, a gente vê a castidade para a gente poder comungar. A gente realmente elencou a coisa mais importante. A gente separou o leito. Eu falo, que bonito. Eu falei, olha aí. Eu falei, é uma nova regra que você decidiu. É claro, um coração que é tocado pela graça, ele não quer dar metade para Deus, né? Nem isso, quem sou eu para julgar? Não estou julgando ninguém. Mas é bonito também ver que é possível, né?
Senão a gente começa a perder o fio da meada do que é uma vocação, que o matrimônio é vocação. Eu fui chamado a ele. Não é uma vocação natural, sim, a natureza foi chamada a isso, mas é uma vocação elevada, né? Se você casou numa igreja, elevada ali como sacramento, nosso Senhor quis dizer, ele deixou isso bem claro, né? Foi uma das coisas que a gente não pode ter dúvida, porque as palavras de Jesus, né? Aquele que, e ainda vai falar, aquele que deseja no seu íntimo, né? Deus nem teve o ato ali, já está traindo, né? Aquele que só em pensamento já desejou a mulher do próximo, está lá nos 10 mandamentos e tudo mais. É que a gente está num mundo, como eu falei, entre o que a gente é e o que Deus criou, tem uma coisa chamada pecado original e os nossos pecados pessoais. Então não dá para dizer assim, agora a Santa Igreja, ela não pode vibrar de acordo com os votos do povo ou os votos, aprovação ou desaprovação. Eu desaprovo que os padres sejam castos, eu desaprovo que o homossexual tenha que ver a castidade, eu desaprovo... Gente, quem sou eu para desaprovar a esposa do Cordeiro, que é a igreja, e tem 2000 anos, eu só tenho 37 aqui, eu sou uma criancinha diante de uma anciã, que é a porta-voz da vontade de Deus, dizendo para mim, você pode mais. Ao teu coração é pedido mais, seja generoso. Eu percebi que está muito ligado à generosidade, à entrega. E quando eu começo a olhar assim, a igreja, veja, esse é o discurso cultural do mundo mesmo, né? Bater na igreja até sair sangue dela, até que eu saia dela, né? Eu tenho que, às vezes, me submeter. Se não há cruz, não há cristianismo, não há cristão algum. Eu sei que é uma cruz pesada, é uma cruz pesada. E quem não tem? E quem não tem uma cruz pesada? Oh, aqui já estamos indo para 1h46 de live. Aí eu vou ver se tem algum. Meu único medo é o Face derrubar. Às vezes ele. Alguém quer. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Um monte de gente deixando os comentários. E eu vou dar uns avisos antes do padre dar a bênção final e fazer a conclusão, né, da live, palestra, bate-papo, nossa, que foi maravilhoso, abençoado. Só queria... amanhã nós teremos uma live que não vai ser propriamente só da nossa paróquia. Vai ter os coordenadores de todas as pastorais das outras paróquias da Forania, e só que a gente colocou um horário muito delicado, porque a de hoje já está dando, começou cedo, e graças a Deus, né, com o padre Rômulo, é claro que se falar que até 11 horas todo mundo vai ficar aqui. Mas a de amanhã são coordenadores leigos, e muitos não, que não são tantos assim, mas alguns deles não tiveram programação nenhuma na paróquia, ou porque ainda não tem uma pastoral familiar estruturada, ou porque, por causa da conjuntura da pandemia, não teve como se encontrar, como planejar. Tem paróquias grandes, até como eu citando a São Tiago, né, que vários da equipe ficaram doentes, tem criança, tem parentes assim mais velhos. Então, seria muito chato que, de repente, eles viessem falar e não tiver ninguém para ouvir, por causa do horário. Aí o Luiz ainda me lembrou, porque se a gente colocasse no horário mais cedo, as paróquias já têm a programação. Muitas estão fazendo 8 horas e tudo, não poderia. Então, a gente optou por 9 horas. Aí o Luiz me lembrou que ele ama futebol e amanhã tem campeonato, não sei nem que campeonato é esse, mas ele disse que tem jogo amanhã. Mas quem puder prestigiar, o assunto vai ser o próprio tema da Semana da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai ser uma palestra de leigos, mas eu acho que todos os convidados são especiais. Então, é a nossa forania que vai estar representada. Aí eu peço que vocês prestigiem. Vai ser às 9 horas. E, principalmente, a gente colocou esse horário porque às 20 horas tem a palestra do padre Célio Calixto, que agora ele vai ser ordenado bispo, e a gente tem muito carinho por ele, então a gente não quis competir no horário da live dele, porque ele era o nosso diretor espiritual da Pastoral Familiar da Sexta Forania, e acompanhou a gente, só está saindo agora para ser bispo, porque ele estava com a gente até esse ano ainda, até antes dele receber o convite, ele estava com a gente. Então, a gente fez questão de,
Nossa palestra estava marcada para 8 horas, a gente alterou para as 9 horas por esses dois motivos, porque as paróquias já têm a programação e para que todo mundo assista a palestra dele também, que vai ser pela paróquia Nossa Senhora de Del Castilho, que vai ser às 8 horas. Aí é isso. E agora vamos abrir o espaço para o nosso padre fazer a conclusão, né, dar a benção final, e a gente está muito agradecido mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço a família, porque eu sei que vocês não pararam nem um segundo de atender, de zelar, e eu conheço a Ritinha, então certamente mandou muitas mensagens, atendeu muita gente também, o Luiz também, muito obrigado. E a todos aqueles que são da Pastoral Familiar, eu dou essa bênção e dizendo, da onde vem a nossa vida, a nossa busca de santidade? Vem de uma experiência com o amor de Deus, com a bondade que me supera, com a luz desse Deus que nunca me abandonou e que não me viu a partir do meu pecado, porque seria triste eu pensar que Deus me vê a partir do meu pecado, da minha falha, da minha fraqueza. Não é verdade. Deus me ama muito mais e melhor do que eu me amo a mim mesmo. Mas eu amo coisas que não são boas, mas eu tenho que acreditar que o amor de Deus, ele sabe, e que a vontade dele para mim corresponde à minha felicidade. E o contrário também. A minha felicidade ela corresponde a fazer a vontade de Deus. E o grande engano de matrimônio, de sacerdócio, de cristão, é buscar a felicidade fora da vontade de Deus, né? Ele tem um projeto pessoal para mim, eu sou filho muito amado, e eu sou chamado a descobrir, mesmo, que a chave fundamental de qualquer matrimônio cristão é viver na presença de Deus, permanecer aberto à sua vontade, sem qualquer tipo de medo de Deus, da igreja, porque a bússola foi feita para me jogar no caminho certo, minha gente. Se a igreja é a bússola, quem sou eu para olhar para a bússola e falar assim, te desconsidero, não te quero, né? E esse ponteiro da bússola é a cruz de Cristo. Então, olha para a cruz, olha para Jesus, deixe-se iluminar, deixe-se amar, né? Sonhe com o amor de Deus, deseje, né? E depois sonhe o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que você seja santo. E ele tem uma maneira de realizar esse sonho, e você vai descobrir com o seu marido, com a sua criança aí, com o seu filho. Fica atento, confia, fica sabendo que Deus te quer feliz, Deus te quer santo. Então eu convido você a mergulhar nessa experiência da bondade e do amor de Deus. Porque como aqui a gente fala, quando a gente fala desse tema, a gente fala muito das regras e das posturas. E não pode esquecer de que todo início, todo coroamento estão... Deus me ama, que descoberta libertadora, Deus me quer, me deseja, Deus me inflama e Ele sabe o que é melhor para mim. Tá bom? Então abençoo cada um de vocês, dizendo, você tem a autoridade espiritual sobre a tua casa. É você quem chama para rezar. É você quem compra um devocionáriozinho ali para os seus filhos, ou imprime, ou você escreve uma oração. Nada pode ser empecilho. Eu não dependo de nada para amar a Deus. Eu posso falar com Deus com as minhas palavras, posso usar a oração dos santos, pontua com o seu esposo, com a sua esposa, um horário de oração comum. Se a criança é pequena, aquele horário de oração comum vai ser 5 minutos com a criança. Se é um adolescente, ele já aguenta rezar, minha gente. Deixa ele rezar. Abençoa o seu filho antes de dormir. A minha oração de criança, meus pais nunca se reuniram para rezar comigo até eu ter até 12 anos, não havia oração familiar aqui em casa. Depois disso, eles rezavam todas as noites. Eu não sei o que aconteceu. Um dia eu vou perguntar essa história para eles. Mas eles, desde criancinha, antes de dormir, eu ia lá no quarto e a gente tinha que pedir, a gente falava bênção, até amanhã e boa noite. Todas as noites. Era a maneira, e meu pai me abençoava, minha mãe me abençoava, era só isso. A gente gritava, às vezes não queria ir até lá no quarto, e gritava lá do nosso quarto, que não era tão longe. Benção até amanhã e boa noite. Aí meu pai, até amanhã e boa noite. Isso foi a infância inteira. E depois, com 12 anos, eu tenho os Salmos 23 e 90 decorados, porque mesmo a gente, quando já estava dormindo, eles iam rezar na nossa cabeça e rezavam esses salmos. E eu decorei quando era jovem ainda, porque meu pai e minha mãe rezavam todo dia esse salmo ali sobre as nossas cabeças. Então, é uma graça, né? Não se impeça de rezar, você não está sendo... Cuidado com a cultura, que diz que é intolerante, que é isso, que é aquilo, nada. Eu estou realizando o amor de Deus pelo meu filho, pela minha família. Que eles amem mais a Deus do que a mim. Que meu filho ame mais ao Pai do céu do que ao Pai da terra. Isso é santidade. E Deus tem um caminho para você que passa pelo amor, pela luz e pela cruz.
Vou dar a bênção e muito obrigado. Eu que agradeço. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José e dos nossos santos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Obrigado. Deus abençoe, gente. Santa noite a todos. Obrigado, Eu agradeço. Padre. Amém. Tchau. Tchau. Com Deus. Com Deus.